Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso mais novo episódio do Neuroeduca Podcast. Eu sou o Dr. Felipe Guimarães, psiquiatra da infância e adolescência. Eu sou o Dr. Alexandre Hatten, psiquiatra. E hoje nós estamos aqui com uma entrevistada muito especial, que ela vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o sono, os desafios em relação ao sono, para a parte pediátrica, para as famílias. E eu acho que vai ser bastante interessante porque é uma queixa bastante frequente nos consultórios e nas casas, nos lares de todas as pessoas. Conosco aqui hoje na nossa entrevista está a doutora Anelisa. Seja bem-vinda, doutora Anelisa. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você se apresentasse e nos falasse um pouquinho por que a medicina do sono e como que ela entrou na sua história. Primeiro agradecer, Felipe, Alexandre, um prazer enorme estar aqui. A medicina, o sono, para mim, ele é muito especial. Assim, desde pequena, eu sempre fui grande dormidora. Então, isso quer dizer, né, que para eu conseguir dormir a quantidade de horas que eu precisava de muito tempo. Ou seja, era muito comum eu estar privada de sono. Né? Na infância mesmo, mas mais ainda na adolescência, na faculdade de medicina. E meu pai, ele é pediatra também. E quando eu fiz pediatria, né, lá na UFMG, eu era muito pediatra geral. Então, eu não sabia qual área seguir. Acabei ficando na pediatria geral. Mas meu pai sempre me disse assim, minha filha, vai estudar sono, porque pediatra que não sabe sono só sabe meia pediatria. É lógico que eu saber sono, nem de longe eu sei meia pediatria. Mas né, o que ele queria dizer é que você pensa que até os 2 anos, metade da vida a gente passa dormindo. Né? Até os 18, 40% a gente passa dormindo. Então, se eu não considero essa parte muito única do meu dia, né, tanto do ponto de vista de atividade, quanto de neurotransmissores, de atividade elétrica cerebral, né, se eu isolo essa parte, sem dúvida nenhuma a gente vai ter prejuízo. Fora que, como eu falei, a gente dormir mal ou dormir pouco vai impactar meu outro período que eu estou em vigília. Sim. Né? Então, quando foi, eu já tinha 10 anos de pediatria, e aí eu resolvi estudar medicina do sono. Ainda não era uma área de atuação da medicina. Foi muito interessante que no mês que eu comecei, eu fiz meu curso no Instituto do Sono, uma parte dele em São Paulo, e no mês que eu fui para lá, medicina do sono foi reconhecida como área de atuação pela Associação Médica Brasileira. Olha. Só que pediatra não podia... pediatria não entrou como pré-requisito. Então, na época, era neuro, psiquiatria, otorrino e pneumo. E aí, eu já tinha pago o primeiro mês, o hotel, a passagem. E eu falei assim, vou lá. Fiquei bastante triste, né, com aquilo, mas vou lá. E foi um fim de semana muito focado em fisiologia do sono. O que acontece no meu corpo quando eu durmo? No sistema gastrointestinal, cardiovascular, reprodutivo. E aquilo para mim fez tanto sentido, assim, que eu falei assim, olha, nem que seja para eu vir aqui, né? Eu não tinha possibilidade de fazer o título na época. Mas mesmo que eu venha aqui para ouvir isso, né? E assim... E aprender essa informação ali, passar adiante, né? Isso. Eu acho que vale a pena até para completar, de fato, a minha pediatria. Com certeza. Eu fiz lá, aí foram 2 anos lá em São Paulo. Eu tive eu falo sorte até mesmo, porque quando eu terminei o curso de adulto, que era pré-requisito para eu fazer o sono pediátrico, eu já recebi um convite aqui em Belo Horizonte para começar a ler polissonografia, que aí a gente vê a parte do sono por dentro mesmo. Então, desde 2013 eu leio polissonografia, é um exame que eu adoro. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria entrou, possibilitou que o pediatra se tornasse também médico do sono. E aí foi muito interessante, assim, porque eu já tinha uma vivência boa, eu fiz a prova de título. É interessante a gente até um alerta e um convite para os meus amigos pediatras. Nós somos 17 pediatras médicos do sono credenciados no Brasil todo, com certificados. Apenas é muito 17, pouco. Sim. Muito pouco, né? E depois eu tive uma temporada no Boston Children's Hospital, que lá, de fato, tem um serviço de medicina do sono que é da minha idade, bem estruturado, com psicólogo do sono, enfermeiro do sono, na parte pediátrica. Aí neuro, pediatria do sono, pneumopediatria do sono. E foi muito especial o tempo que eu
que eu fiquei lá, porque de fato foi uma grande imersão e eu acho que de fato me colocou... Eu acho que eu me senti assim... validada a atuar naquela área, uma área tão nova aqui pra gente, né? E que a gente... né? Porque eu falo o seguinte, quando eu fui fazer pediatria, você entra ali na residência do Hospital das Clínicas, que já né, que tem décadas, que várias pessoas, referências pra gente já passou lá. O fato é o seguinte, você abre a porta, é como se tivesse uma esteira rolante, você vai passar em vários cenários, né, entrar em contato com vários pacientes, e é natural o aprendizado, né? E sem dúvida nenhuma, na medicina do sono, hoje, para o pediatra, é muito construído e muito também... dependendo das demandas que chegam para a gente, né? Então... eu acho que no dia a dia do pediatria mesmo, acho que essa queixa é uma das queixas mais comuns. Talvez seu pai também tivesse razão de falar nisso, né? Não só pelo tempo que a gente dorme, mas também pela queixa frequente nos primeiros anos, né? Principalmente. Depois, a gente vê lá, né? Oscila ao longo do tempo. Tem gente que tem filhos que dormem melhor, né? E tal. O que mata de inveja as outras mães, né? Porque... E tem gente que vai ter muita queixa de sono. E é difícil porque, igual você falou, mesmo nas formações, igual no Hospital das Clínicas, que é hierarquizado, complexo, das especialidades, tem várias especialidades, mas não tem medicina do sono como um estágio. Exato. Então, o pediatra, mesmo quando ele é bem formado, ele não tem essa bagagem científica da medicina do sono. E a gente vê hoje até nos Instagrams, né, nas redes, muita gente, pediatria, falando do sono. E às vezes ele tem um componente mais leigo até, né? Ou seja, tem umas regras que a gente tem dúvida, que a gente vai debater aqui um pouco, né? Mas para saber, ou seja, será que é simples assim? Será que tem uma resposta, né, mais científica? Será que estudaram se tem que fazer a criança dormir junto, separado, com mais horas? Então isso é muito legal mesmo. O que eu achei curioso também, até o gancho que o Alexandre comentou, esse final de semana eu tinha assistido uma aula, né, interessante, sobre intervenções sobre o sono também, várias coisas na psiquiatria da infância. E o professor que apresentou sobre a parte do sono, ele comentou, americano, falando, poxa, exatamente isso. Tratar sono, a gente trata o tempo inteiro, com orientações, né? Assim, e é uma demanda muito frequente em atendimento, mas uma carga horária muito pequena na nossa formação. Sim. E eu achei interessante porque não só aqui, pelo menos foi na minha, acredito que na sua, lá também. Sim. E aí, quando você fala sobre a medicina do sono e 17 pediatras que têm a formação em medicina do sono, o quanto que ainda é um nicho muito pequeno, né? E na faculdade eu acredito que, até pelo seu papel lá, talvez esteja caminhando mais esse tempo de aula de sono também na formação. É uma das grandes motivações minhas, porque eu acho que uma área ela só cresce de fato, né? Quando o aluno tem contato, quando o residente tem contato, não dá... Você imagina se esses 17 acabarem, não se multiplicarem, né? E de fato é uma área que me traz muito retorno, assim, pessoalmente faz muito sentido para mim trabalhar com isso. E o que o Alexandre falou, assim, por ser uma área de domínio público, né, todo mundo dorme. Sim. Então é muito, e isso não é, como o Felipe falou também, não é do Brasil, né? É uma área que falta profissional em todo mundo, né? Quando você lê um artigo dos Estados Unidos, que tem uma medicina do sono mais tempo, e eles falam que o acesso à polissonografia pediátrica é difícil lá, é limitado, você imagina para a nossa realidade. Sim. E aí, eles têm um padrão parecido com o nosso também, né? Que é um país continental, assim. Então, eles têm, às vezes, grandes centros, mas eles ficam distantes. E a polissonografia ainda tem uma dificuldade, né? Porque em psiquiatria a gente vê muito que melhorou, porque eles conseguiram, principalmente agora pós-pandemia, né? Fazer os atendimentos remotos. Então, os grandes centros fazem capacitações à distância, o médico consegue atender online, a equipe consegue fazer, né, um gancho bom, porque não tem o exame. Em psiquiatria a gente não trabalha com exame. Mas em medicina do sono não tem jeito, que às vezes o principal exame que você vai ter que fazer, você precisa de um aparelho com qualidade e tal. Então, assim, o que eles têm tentado fazer, que eu acho que depois pós-pandemia começou, é essa ideia remota, né, de ter alguém técnico que aplica o exame, né, que faz o preparo e faz o exame, e alguém que tem mais qualificação faz a avaliação, a leitura, o laudo e até a consulta mesmo, à distância, depois online, né? Então, eu acho que... Mas é difícil, realmente. É um grande limitador, de fato. Como você falou, dentro da pediatria, é a 4ª queixa mais frequente no consultório pediátrico, né? Então, é muito prevalente. E a grande maioria vai ser relacionada a questões comportamentais, né? Para a medicina do sono
pro médico do sono de adulto, a polissonografia é quase que um exame essencial e eles também vêm simplificando a polissonografia para o adulto. Né? Alguns exames que você pode fazer em casa, às vezes mesmo a oximetria, mas isso não é a realidade da pediatria. Né? Pediatria é um exame que você precisa estar dentro do laboratório, você precisa ter uma técnica assistindo o tempo todo para ir lá corrigir alguma coisa. Mas eu acho que é muito difícil fazer medicina do sono sem polissonografia. Mas na pediatria a gente tem muita queixa comportamental. Sim. Demais. Muitas vezes, é lógico que tem criança que chega para mim que eu não tenho dúvida que é apneia. Mas muitas vezes a gente pede até para fazer o diagnóstico diferencial, se de fato é uma questão só comportamental, né? Porque é aquilo que a gente fala, assim, se for mudança de hábito, a gente sabe que exige uma motivação grande ali da família para aquilo. E se você tem uma outra doença de base misturada naquilo, né, que você vai fazer um investimento de mudança de hábito, de comportamento e que não vai surgir efeito, isso é muito pesado até para os pais, né, que já estão privados de sono. Agora, eu fico imaginando, desde do início ali, da puericultura, né, naquele início de atendimento, a criança que pós-nascimento a mãe já leva, né, ao atendimento pediátrico em sequência. E as queixas que às vezes surgem do sono, não necessariamente queixas patológicas, né? Mas queixas do bebê, primeiro filho, das dificuldades de entender quais são né, o ciclo de sono da criança, porque muda o ciclo de sono da mãe, né? Sim. Com o nascimento da criança. Como é que funciona assim, a queixa no consultório, assim, nesse primeiro momento, dessas primeiras mães que trazem a criança com várias dúvidas? Isso é bem descrito, que assim, uma das coisas que a gente tem que considerar nesse bebê pequeno é a questão da expectativa dos pais em relação ao sono dos filhos, dos bebês principalmente. E eu brinco o seguinte, Felipe, aquele álbum lá, Newborn, que faz dos meninos deitadinhos, bonitinhos, né? Sei. Só os pais sabem, a mãe principalmente, como foi os bastidores daquilo. Então, às vezes, você vai ter uma série de fotos lindas, maravilhosas de uma criança quieta, mas que às vezes foi um dia extremamente difícil, né? Então, o que a gente tem de figura na nossa cabeça de bebê é aquele bebê dormindo o tempo todo. E, de fato, quando a gente vê de necessidade de sono, é a época que a gente tem a maior necessidade de sono. Porém, é um sono que a gente chama que é polifásico, né? Então, ele é distribuído ao longo das 24 horas de forma igual. A consolidação do sono, que é eu dormir mais tempo à noite, isso vai aparecer por volta ali de 3 meses, 12 semanas, que é quando a gente começa a ciclar, né, os hormônios, principalmente melatonina e cortisol. Mas nesse período o sono é muito igual de dia e de noite, e trabalhar com expectativa, porque eu falo que assim, não é fácil. Essas mães mais novas, de bebês mais novos, você imagina que assim, você nunca passou nenhum momento da sua vida com tamanha privação de sono. Mesmo que a gente, que em algum momento da nossa vida a gente deu plantão, né? Você dava um plantão, 2, 3, às vezes na semana, mas não era aquela coisa sem fim. Tinha, né? Você mirava ali num lugar que assim, isso vai acabar. Tinha horário de início e fim, né? Assim, né? E um vai dia acabar, era plantão, no outro não era, né? Então, assim, a maternidade é um plantão, né, contínuo, diário, né? Ou seja... E a mãe, ela tem o sono consolidado à noite, já não é polifásico. E aí ela entra nesse mundo, né, desse bebê que dorme igual de dia e de noite. Então, ela tem inicialmente, por volta lá do 4º mês, é o que eu sinto das mães que eu converso, uma sensação de privação de sono que é assim, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não vou dar conta, eu vou surtar, eu vou adoecer, né? Misturado com todos aqueles sentimentos que vêm, de fato, da maternidade. Mas a conexão dos dois ainda está... Né? Aquela coisa, é como se, assim, o parto faz aquela quebra, mas a mãe de um neném, e é lógico que isso é feito ao longo de uma vida inteira, né? Mas o cordão ali ainda está muito forte. A mãe sente muito a criança e a criança também sente muito a mãe. Então, qualquer medida comportamental que a gente fala antes de 6 meses, primeiro, não é recomendado. Né? Então, a abordagem comportamental para a criança dormir melhor antes de 6 meses já se mostrou em revisão sistemática que não tem benefício, que às vezes isso vai aumentar o estresse. Mas a gente sabe que
época muito difícil, que você nunca viveu nada igual, em termos de privação de sono. Eu acho que junto vem o amor, né? Vem a ocitocina da mãe que está amamentando para ajudar aquele processo. Eu brinco isso, que eu falo que o estresse aumenta o cortisol, né? E a mãe fica muito mais ansiosa, então até muita mãe fica preocupada que está deprimida, né? E às vezes separar um pouco isso, né? De depressão pós-parto, por exemplo, né? Ou do puerpério ali, de uma depressão, de um ciclo mesmo de novidade, né? Ou seja, uma coisa que trouxe para ela uma nova realidade, principalmente de sono. Mas tem muito cortisol, porque está dormindo mal, mas em compensação tem mais ocitocina do que a gente. Por isso que você fala bem aí do vínculo, né? Ou seja, ela consegue olhar com amor e afeto, mas também é assim, a gente tem que tomar cuidado até para não... em alguns casos, as mães podem ter um sofrimento maior e podem ser acolhidas também, medicadas, se precisar, e ter uma lógica até para ajudar nisso, né? Em alguns transtornos de psiquiatria, por exemplo, bipolar, a gente tem muita preocupação porque a privação do sono pode desencadear, por exemplo, oscilações do humor, né? E a gente orienta até isso, fala, então você vai precisar de um suporte para alguém ajudar nesse sono da criança. Então, quando a criança acordar, então você fez ali um mordenho do leite, alguém vai dar um suporte nisso e tal, porque você conseguir dormir um sono um pouquinho mais regular. Não vai dar para dormir direto, mas pelo menos para não ficar nesse intercortado. E é tão interessante, Alejandro, que eu acho que mesmo assim, essa mãe que às vezes, eu não tenho dúvida, assim, a gente precisa, a mulher nessa fase precisa de muito apoio. Não dá para ela voltar, tirar o foco ali do neném para outras coisas da casa ou da forma que a gente vive antes de ter filho, né? Mas assim, muitas vezes, até essa recomendação nossa de vai dormir quando o neném vai dormir, a mãe não consegue. É verdade. Né? Porque a gente tem nosso ciclo e tem aquela coisa assim, para eu sair daqui, eu preciso desconectar, né? E eu não consigo desconectar. Então, é um período meio... Não é coisa completa. Você tem razão, porque às vezes o ciclo dela não é um ciclo assim. Tem muita gente que fala, né? Não consigo dormir de dia, não consigo... Tem gente que tem esse padrão mesmo. E outra por causa da ansiedade também, né? Assim, imagina, ela, né, mãe de primeira viagem ali, né? Tá ali com um estresse, uma ansiedade gigantesca. Quem vai cuidar da criança? E se a criança precisar de mim e tal? Sim. Então, como é que desliga o sistema, né? É uma fase que a gente de um acolhimento, assim, muito bem sensível, delicado, né? A sorte que, assim, um dos efeitos da privação de sono é a questão da memória, né? Então, acho que a gente acaba esquecendo dessa... Não guarda o sofrimento. Da privação, mas é uma coisa, de fato, enlouquecedora e a gente precisa, como profissional de saúde, e a ocitocina também dá uma ajuda ali de tornar essa sensação também, ela é difícil, mas ao mesmo tempo... ela traz uma sensação de pertencimento, de afeto para a mãe. De vínculo, uma coisa... que isso acaba... única também, né? Sim, que depois passa. E essa parte que você comentou sobre os primeiros 6 meses de vida, então a importância, né, eu entendi muito que essa rede de apoio é importante, né, nesse período, principalmente, e a mãe também ter... esse cuidado também das pessoas ao entorno de protegê-la, entre aspas, do dia também, né? Dos afazeres, de quem sabe, se houver a possibilidade, diminuir o desgaste em outros momentos, né? Porque às vezes a mãe ela não dá conta de delegar o filho. Sim. Né? Até essa questão do rede de apoio, a gente tem que falar assim, é muito instintivo quando o neném nasce, né? E é muito... É como se fosse assim... O jeito de você fazer, né? Porque às vezes a gente vê a mãe que não deixa, às vezes, a sogra, até o pai, né? Ajudar ali nos cuidados do neném. Então, eu acho que essa parte, assim, o que a gente poderia falar é para organizar... Para a mãe, né? Exato. Alguém para cuidar dela, né? Porque às vezes ela não vai permitir, naquele primeiro momento... Sim. Alguém chegar mais próximo do neném mesmo. Essa rede de apoio seria para tudo, né? Assim, principalmente para as coisas em casa, naquilo que ela também entender que é para ela o melhor para o momento, né? Se ela ficar com a criança, sair, ajeitar a casa, deixar as coisas que ela não precisasse se preocupar com outros pontos. Para ela voltar, especialmente no bebê. De fato, para o bebê. E até essa né, conseguir olhar, porque hoje em dia parece que é tudo tão... prontinho, né? Assim, naquela coisa que já começa ali no enxoval das coisas que você tem que ter. E que, às vezes, isso atrapalha o vínculo, né? Do afeto ali, né? E até tem isso, porque você ouve lá uma pessoa no elevador que fala assim, o meu filho com 1 mês dormia a noite toda, né? Ou mesmo eu falei essa imagem consciente do neném que dorme o tempo todo. Então,
Essa fase não vai ser assim. Sim. Nessa fase vai ser uma fase de muita privação de sono. E aí depois, Ana, assim, passa 6 meses, termina a licença maternidade às vezes, né? Então a gente começa com os outros desafios. E assim, é um outro momento então, que ainda o sono do bebê ainda é um sono, esse período ainda é um sono, como você falou, né, prolongado, sem o ciclo de sono muito bem definido. Então esses despertares não tem muito horário, né? E aí, para esse momento, já surge assim, estratégias, alternativas para melhor condução em relação ao sono noturno? Então, a gente entende o sono como um processo biopsicossocial. Então, ele tem que interagir nisso aí tudo. E a gente pensa assim, poxa vida, eu tenho um menino, né, de 6 meses, de 9 meses, ele está melhor em tudo. Uhum. Do ponto de vista motor, ele está desenvolvendo, do ponto de vista de linguagem, ele está desenvolvendo. E o sono tá igual quando ele tinha 1 mês de idade, ou às vezes até pior do que isso, né? Porque 4 meses é um momento que, até de questão de hábito mesmo, de vivência que o neném vai tendo ali com a família, de às vezes uma piora. Então você fala, poxa, tem alguma coisa andando errado. Por que né? Eu diria que assim, no primeiro ano de vida, a gente tem 2 marcadores do desenvolvimento de um sono saudável, né? Então, como a gente tem lá os marcadores do desenvolvimento motor, social, fino, grosseiro e tal, que seria a consolidação do sono. Então, uma criança que está desenvolvendo bem, né, o cérebro está desenvolvendo bem, o que a gente espera? A gente espera que essa criança consiga dormir cada vez mais horas consecutivas. Tá. E que no momento que a gente começa a produzir a melatonina, que é um hormônio que circula no meu corpo todo, ele já marca esse período, né? A gente, como espécie, que a gente, diferente de outras espécies, a gente dorme à noite. O outro marco seria a regulação do sono. Então, eu ir começando a assumir esse adormecer. Porque o que a gente fala é o seguinte, Felipe, todos nós despertamos. A gente dorme em ciclos, né? E esses ciclos, no neném, são muito curtos, né? Às vezes, eles vão durar aí 40 minutos. O que é um ciclo? Um ciclo, eu adormeço, eu passo pelo estágio N1, que ele é muito curtinho, 5% da noite inteira. Eu vou passar em N2 e uma observação. A partir de 6 meses, até um pouquinho antes, mas assim, 6 meses, sem dúvida nenhuma, quando a gente faz a polissonografia, a gente já classifica por atividade lá do eletroencefalograma, a gente já vê o que é N2, o que é vigília, o que é N3. Então, isso já está formado, bem formado a partir do 6º mês de idade. Então, eu vou passar ali o N1, o N2, que vai ser a maior parte da meia-noite, o N3, que é o chamado sono de ondas lentas, né, que é o sono mais profundo. Eu vou passar pelo estágio REM, que é o estágio mais classicamente conhecido como ali onde a gente sonha. E eu completo isso, o neném vai completar isso em 40 minutos. Acordar, todos nós acordamos. Então, o acordar é um mecanismo, é uma proteção para a gente, porque o sono é um momento de inconsciência nas minhas 24 horas. Se eu que sou grande dormidora, eu ficar 9 horas e meia inconsciente, olha o risco que isso me traz, né? Sim. Só que esse despertar que a gente vê na polissonografia é um despertar. Então, minha atividade elétrica cerebral, ela vai virar uma atividade de vigília, que é mais rápida, de 3, mais ou menos 3, até no máximo, mais ou menos não, no mínimo 3, no máximo 15 segundos, e eu vou voltar para o sono. E muitas vezes eu vou voltar para o sono em N1, que eu vou passar aí 30 segundos, 2 minutos, para eu aprofundar para o N2. Então, o problema não é que a criança acorda. O problema é que ela precisa de ajuda para dormir. Então, quando a mãe vira para a gente e fala assim, ele só dorme no peito, ele só dorme no colo. Ok, mas o que a gente tem que entender é que eu adormeço várias vezes à noite. E eu posso esperar de uma criança que lá no início da noite, né, quando ela está com cansaço acumulado ali do dia, né, eu falo que o copo está cheio de cansaço, você começa a dormir, isso vai ser dissipado. Que 3 horas da manhã, na hora que ela tem esse despertar fisiológico, então normal e protetivo para a gente, se ele precisa que eu faça ele dormir 9 horas da noite, por que 3 horas da manhã? Se esse despertar, que normalmente duraria 3 a 15 segundos, e eu voltaria para o sono, mas se eu tenho consciência dele, por que 3 horas da manhã eu vou conseguir fazer isso sozinha, sendo que eu não fiz
às 9, sendo que eu não fiz. E aí a gente espera que nesse primeiro ano de vida, essa regulação do sono também vá amadurecendo. Entendi. Mas como tudo no nosso desenvolvimento, a gente precisa oportunizar o aprendizado. Se tiver alguém fazendo por você, né, falando por você, te carregando, locomovendo por você, a gente vai ter um atraso no desenvolvimento. E isso, os ciclos do bebê, eles são tão curtos quanto 40 minutos. Então, quando a mãe fala com a gente, olha, acorda de hora em hora. Isso, de fato, pode acontecer. Sim. E ele precisa, só que ele não sabe voltar a dormir. Então, papai, mamãe, me ajuda. Isso é tão interessante, porque é muito comum as mães falarem assim pra gente, olha... você pergunta assim, como desperta de noite? A Anelisa desperta resmungando, se eu não for lá imediatamente já vai chorar, ou então já acorda gritando, chorando. E você pergunta, e como que acorda pro dia? Nossa, acorda sorrindo. Parece que a noite nem foi daquele jeito, né? Ou seja, quando ele acorda no meio da noite, a criança quer uma coisa. Eu quero voltar a dormir. Né? E tem essa coisa, o sono, gente, é função básica pra gente, assim como hidratação, assim como comida. Certo. Lá na década 1800 e antigamente, quando a gente podia fazer, né, eticamente esses trabalhos eram autorizados, eles privaram filhotes de cães de dormir por 4 a 6 dias e eles faleceram de microhemorragia cerebral e hipotermia. Uau. É lógico que a gente não faz isso. Né? Se eu estiver dirigindo, privada de sono, a gente em aula, né? Às vezes numa reunião importante, você vai ter aqueles microssonos que podem até te colocar em risco. Né? Sim. Mas se você for pensar, se eu conseguisse me privar de sono, que a gente não consegue, eu ia morrer primeiro desidratada. Sim. É o mais rápido. Mas eu ia morrer de falta de sono antes de comida. Então, quando a criança acorda à noite, né, ela não acorda feliz. E se você for lá, se a mãe for lá e não oferecer o que ela precisa para voltar a dormir, só a presença da mãe, ela vai continuar chorando. Né? Que às vezes a mãe fala assim, eu vou desmamar à noite. Que, né? Depois a gente pode até conversar. Essa é uma pergunta que eu tinha separado para você. E aí, o que eu vou fazer? Ele vai acordar, eu não vou dar mamar, e aí eu vou ficar com ele no colo. Provavelmente a criança vai ficar um tempo chorando. Se for, aí é lógico que a amamentação é só da mãe, né? Mas se for uma criança que toma mamadeira, ela acordou, chorou. Normalmente, o pai, a mãe, a babá pode ir lá e dar a mamadeira e a criança voltar a dormir. O que ela quer ali, assim, eu acordei, eu quero voltar a dormir. É muito ruim ficar acordada de madrugada. Sim. E quando ela acorda de manhã, pronto, estou pronta para o dia, estou descansada. Então, é importante a gente estimular, né, que essa criança aprenda o adormecer. Isso é muito importante, né? Assim, para outras questões da psiquiatria, eu acho que essa coisa também de você estar num lugar, né, que é seguro, né? Que eu falo assim, gente, o berço, quando você prepara o quarto para o neném, às vezes a sua casa não é decorada, mas o quarto do neném é o mais bonito de todos. Sim. Você pensa qual que é o cômodo melhor, né? Você pensa onde que bate luz, onde não bate. O local mais confortável da casa. O mais confortável, que você vai ter acesso fácil. Mas isso são coisas que a gente, adulto, sabe. Sim. O bebê não sabe. Né? Então, aos pouquinhos, ele tem que ir aprendendo ali que ele está num lugar seguro, que os pais estão prontos ali para assistir ele a qualquer momento, né? Mas isso não vai acontecer agora, de um dia para o outro. Aproveitando que você comentou sobre a mamada da noite, teve uma pergunta pra gente até no Instagram, a gente abriu para trazer umas perguntas para você, das pessoas que acompanham a gente, e uma foi nesse sentido, comentando se, às vezes, quando o bebê né, perguntando se realmente é dessa forma, você pode estar habituado tanto para iniciar o sono, ou nos despertares, um bebê maiorzinho, ela deu um exemplo da criança dela de 1 ano e 4 meses. Às vezes já habituado para iniciar o sono com o mamar, depois na madrugada várias vezes também precisando do mamar, e ela pergunta qual que seria um caminho assim para tentar, quando possível, né, essa retirada de algum objeto ou alguma, né, assim, às vezes o bico que as pessoas utilizam, ou mamar mesmo de alguma ação que às vezes o bebê, se ele pode se vincular necessariamente para induzir o sono no início da noite ou em outros momentos, e como que a gente faria essa retirada, dependendo da situação, se é indicado ou não. Sim. Então, acho que a primeira coisa para a gente esclarecer é que os estudos, eles não mostram benefício
de leite artificial, de mamadeira em relação ao aleitamento materno. Então, a gente pediatra, eu acho que a gente profissional de saúde, a gente não tem dúvida dos benefícios do leite materno. Isso não deve ser uma motivação para melhorar sono. Porque, infelizmente, as mães ouvem muito isso. Dá uma mamadeira que vai dormir melhor. É lógico que quando ela dá a mamadeira, ela divide ali à noite, o apoio com outras pessoas. Mas aí a gente tem que entender essa parte, assim, o sono não é feito para começar no início da noite e acabar de manhã. Eu preciso, por defesa minha, de sair e entrar no sono várias vezes ao longo da noite. Quando a criança... Então, o que eu sempre oriento é que a gente trabalhe o início da noite. Eu falo o seguinte, madrugada é hora da gente aprender alguma coisa. Ah, não, é hora de dormir. Assim, eu imagino que para aprendizagem a gente precisa de ter um afeto envolvido ali e a motivação, né? E eu falo que de madrugada você não tem afeto atenção, nenhum. Né? Assim, vigília, né? Sim, com certeza, para você tá colocando aquilo para dentro, né? Então, de madrugada eu não acho que é hora. A criança é isso, olha, eu não sei dormir sozinha, eu quero voltar para o sono, eu estou irritada de ter saído do sono, eu quero voltar a dormir. Então, eu acho que madrugada a gente tem que resolver isso rápido, para a mãe e para a criança. Mas o melhor horário para a gente começar a ensinar é início da noite e início dos cochilos. É o momento que eu vou adormecer. E eu acho que isso tem que ser muito... É lógico que a gente vai ver várias referências aí na literatura, mas a gente tem que, como eu falei, que o sono é um processo aí psicossocial, né? Então tem as questões culturais que envolvem o sono. Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma bem gradual. Né? Então, é aquilo que você colocou. É uma criança que dorme mamando. Uma coisa super importante, Felipe. O neném recém-nascido ali, até mais ou menos 4 meses, poltrona de amamentação é um sucesso, né? Tá. Agora, eu falo que, assim, a criança começa a ter refeição, a gente precisa marcar isso bem para o nosso corpo. Se a gente vai num hotel e pede o jantar no quarto... O quarto fica esquisito e o jantar também. Para aquela criança ainda não está marcado, o quarto dela é lugar de refeição, né? E aí a gente tem que começar a planejar esse início da noite, né? Normalmente a recomendação é que se faça isso 30, 40 minutos antes do horário habitual da criança dormir, certo. Que isso também é diferente de uma criança para outra em relação à idade... Né? Mas que a gente faça ali 3, 4 atividades bem compactas que quanta coisa a gente faz durante o dia no piloto automático. Sim. Né? Então, é uma forma de você direcionar a atenção, o corpo da criança para aquele adormecer. Né? Então, a ordem é a ordem que a gente faz. Então, eu vou fazer uma refeição, eu vou lá tomar o meu banho... Né? Para algumas crianças, a não ser criança que às vezes a mãe fala que o banho irrita. Sim. Se o banho agita, é diferente, gente. Se ela tá feliz no banho brincando, né? Porque também é outra coisa pra gente falar. Uma boa assim. pra noite. Já teve um pai que virou e falou assim: Elisa, eu cheguei em casa, eu achei que não tinha ninguém lá, porque tava tudo escuro, tudo silêncio, né? Então, se é uma atividade prazerosa pra criança, então ela janta, ela passa no banheiro, toma banho, ela escova o dente, ela veste o pijama. Também é outra coisa que eu vejo com frequência. Às vezes, a criança chega da escola e já veste pijama e vai brincar de pijama. Pijama é uma pista muito importante para a gente, né? E aí ela vai para o quarto. E se essa criança mamava no quarto, então a mãe ela vai aos pouquinhos. Então, em vez de fazer dormir mamando, vamos fazer dormir no colo. Eu estou dando um desafio? Tô. Não é a forma como a criança está habituada a dormir, né? Então, depois o próximo passo, ela está dormindo bem. Na medicina do sono pediátrica, a gente usa a definição de latência do sono. Eu fechei meu olho ali, apaguei as luzes para eu começar a dormir e eu adormeci. Então, em adulto, essa latência do sono normal é até 30 minutos. Mais do que isso, eu tenho dificuldade de iniciar o sono. Em criança, isso é 20 minutos. Então... Muito interessante, porque é um dado que a gente pode falar assim, eu falo com as mães, isso a gente controla muito com o diário do sono, né? Porque a percepção subjetiva é diferente da percepção objetiva. Então, você foi para o quarto, então você está dando um desafio para ela. Filho, hoje você vai dormir no colo. Né? Eu estou aqui do seu lado, vou te ninar, vou balançar e tal. Ele não sabe fazer isso, ele vai protestar?
né? Choro é um comportamento protesto, nosso de protesto. Eu não quero que seja desse jeito. E de linguagem, né, também, que na infância, ali nos primeiros meses, a criança não vai ter nem como falar assim, eu quero mais, né? Ou seja, Exato. Às vezes ela só vai chorar como uma forma de... Quero mais, né? Exato. Às vezes ela tá chorando, você tá pensando que ela tá achando ruim, mas é porque ela tava querendo mais um pouquinho, né? Ou então, às vezes, ela tá com sono, né? Também já tá também. querendo parar. Né? Eu falo que, assim, né, às vezes alguém fala assim, nossa, a criança podia falar. Fala assim, se ela falasse, ela não ia saber explicar o que é. Né? Ela ia falar assim, mamãe, eu tô sendo envolvido por uma sensação de desconforto enorme, né? Que ocupa meu corpo todo. Né? E a gente fala assim, quando você pega uma criança mais velha, uma criança em idade escolar, que você fala assim, tô com dor de cabeça, aonde? Ela coloca aqui. Sinaliza direitinho. Né? Quando você vai crescendo, você fala assim, eu tô com dor de cabeça aonde? Aqui, ó, do lado direito, né? Dor de barriga. Atrás do olho, né? Isso, você vai... Então, a criança, nesse momento, ela é invadida, principalmente se ela tá cansada. Se os processos que controlam o sono, que a gente pode falar depois também, que é o processo homeostático da adenosina, que é o cansaço, e da melatonina, que é o nosso ritmo circadiano, se isso está desalinhado, eu posso estar exausta. Isso não vai... E às vezes eu tô sentindo esse desconforto. Então o meu choro pode ser exatamente isso. Eu tô com uma sensação muito ruim, eu não sei o que é e eu não sei o que fazer com isso. E a mãe tá tentando, né? Às vezes a criança irritada também, ela começa a apontar para as coisas, né? Aí ela aponta uma coisa, a mãe pega, dá para ela olha e fala assim, tá, joga, tipo né? assim, não é isso, né? Mas o que é, filho? Não sei, tem um desconforto muito grande. E cansaço é assim pra gente também, né? Então, às vezes a criança vai chorar nesse sentido, né? A mãe tá do lado, né? A mãe tá acolhendo. É um desafio? É. Quando que eu posso avançar? Se ela não tiver dificuldade de iniciar o sono. O que não é dificuldade de iniciar o sono para a criança? Ela está dormindo em menos de 20 minutos. E isso também é uma outra coisa interessante, Alexandre, que eu coloco lá no meu diário de sono. Eu peço para a mãe colocar a hora que começou a fazer a criança dormir, a hora que a criança de fato adormeceu e qual foi a dificuldade naquele dia de fazer dormir. É muito interessante que o tempo não é relacionado à dificuldade. Então, porque isso é uma pergunta que as mães falam pra gente. Fala assim, quanto tempo eu devo tentar fazer ele dormir no colo, sem desistir da mamada? A gente fala assim, o tempo é seu. Tem dia que aqueles 5 minutos, tipo, não tem fim, né? Então, e aquela coisa, a gente tem que acolher isso também, né? Porque não é assim, eu tô ensinando uma coisa. Hoje deu certo? Deu. Amanhã não deu? Não deu. Amanhã, mas assim, vamos seguir. É importante. A gente trabalha muito isso até no condicionamento mesmo, na psicologia mais comportamental, né? Que acaba que o modelo que vocês têm de medicina do sono, né? Dessa higiene do sono também é muito próximo do que a gente vê muito na psicologia comportamental, de tentar fazer um condicionamento diferente, né? A criança, quer ver os maiorzinhos, né? Que começam a acordar e ir para a cama dos pais. Ou adormecem já na cama dos pais, né? Tá começando a ter sono, deita na cama do pai e dorme. Aí a gente fala muito isso que você comentou, voltando, né, na ideia de que o quarto é seguro. Então a criança começa a ter uma sensação de que seguro é ficar entre os pais, é na cama dos pais. Então eu até oriento muito o pessoal assim, ó, às vezes vai com ele pra cama. Às vezes, quando os pais estão muito cansados, ou tem eu falo, põe uma bicama lá no quarto dele, porque aí, pelo menos é melhor você começar a adormecer com ele lá e depois você sair, para ele pelo menos se acostumar com o ambiente, começar a ter aquele espaço como um ambiente acolhedor, de segurança, porque senão depois ele começa a vincular que o lugar seguro da casa é onde meus pais estão, e às vezes você vê que é até interessante que às vezes eles dormem sozinhos, ou seja, tá com sono, subiu e foi para o quarto dos pais, ou mesmo estava no quarto dele e acordou e foi para a cama dos pais, ou seja, nem é o vínculo direto com as pessoas, que eu tô com medo e quero meus pais, com aquele ambiente. Então isso é uma coisa que a gente vê muito, e é difícil se os pais não pensam que tem um vínculo. E a rotina que você falou é muito interessante, né? Criança não tem muita rotina, né? Assim, o desenvolvimento da criança, ele é pautado por uma busca, pela experimentação. Então, quem faz a rotina é o adulto. Então, se a gente não coloca isso, né? Às vezes as pessoas ficam achando as mães meio neuróticas, né? Assim, vê essas recomendações todas e fica cheia de coisa. É claro que a gente tem que ter bom senso de entender as diferenças individuais, né? Então, a gente vai ter filhos diferentes, né? É o que você falou, assim, a medicina do sono, ela conversa muito
com a terapia cognitivo-comportamental da psicologia, né? E a gente trabalha muito a questão do comportamento ali da criança e da mãe e a parte cognitiva dos pais. Exato. Né? Legal. Então, a questão da rotina, as pessoas veem assim, nossa, eu não quero ficar preso à rotina. Não tem coisa que libera mais a gente para o mundo do que rotina. Não, um bom exemplo disso é carro. Se você vai dirigir, né? As pessoas ficam com esse medo de rotina, mas quando a gente está dirigindo, se você estiver indo num caminho que você sabe fazer, você está vindo do trabalho para sua casa, você gasta muito menos cérebro para dirigir. Automático, Porque a gente vai né? automático. Só que se você vai para um lugar novo, a gente vê isso. Tem que baixar o som, tem que prestar atenção na rua, vira direito, não vai virar. Então, se a gente começa a fazer ciclos mais E você imagina assim, rotineiros, Alexandre, né? por exemplo, eu estou num lugar de férias, eu estou livre para fazer as coisas. E você tem os horários das coisas básicas que você faz. Então, você vai acordar, vai tomar um café, depois o horário X você vai parar para almoçar, que seria a questão da rotina. Isso. Olha como isso te libera. Tipo assim, no meio da tarde, você não vai ser pego de surpresa com uma fome, com uma sensação desagradável. Sem Então, dúvida. quando você organiza esse básico da criança, né, quando a criança tem essa previsibilidade, Perfeito. e até para os pais. Sim. Né? Então, a rotina ajuda demais, é. Essa questão, uma rotina... É lógico que quando a mãe está correndo atrás da rotina, ela acha que aquilo ali não tem fim e que... Né? E tem alguns conceitos, assim... que deve ser respeitado o tempo que a criança fica acordado, tipo janela de sono. Então, que na medicina do sono a gente não conhece esse termo. Né? Então, você pensa assim... Ó, você fala assim, que horas que é o cochilo dele? Depende da hora que ele acorda. Isso não é rotina. E olha isso, assim, você não sabe se seu filho... Né, que horas que de fato ele vai dormir. A chance de você pegar ele em exaustão é muito grande. A chance de você pegar ele no horário errado e levar para o quarto, ficar lá meia hora e depois na hora que você abrir a porta ele sair desesperado igual, né, fui libertado aqui, ou você sair exausta e frustrada. Então a gente precisa desse ciclo. Isso é muito básico para... Na verdade não é nem para a gente, né? Assim, todo ser vivo, planta, que vive nesse planeta, que gira ao redor de si mesmo, cicla. E o nosso ciclo é muito parecido com o ciclo da Terra, um pouquinho maior. Então, a gente precisa respeitar muito isso. Isso é muito saúde pra gente. Horário de verão. Por que a medicina do sono é completamente contra o horário de verão? Porque é um momento que tem mais registro de infarto, né, de acidente vascular cerebral. Porque isso gera um estresse para o meu corpo eu mudar um dia drasticamente. Quando a gente vive fuso horário, a gente nasce. Essa é a diferença interessante até, né? O brasileiro, né? A gente vive num país equatorial aqui, tropical, que tem uma lógica de alteração de sono não, de luz no inverno e no verão muito pequena. Então, a gente não está acostumado a ter essas grandes oscilações. Tanto que quando a gente vai no congresso, por exemplo, europeu, americano, lá em cima tem muito... às vezes tem umas mesas de depressão sazonal, né? Que eles têm aquela depressão do inverno, porque diminui a luminosidade e aí eles começam... A menor estimulação, né, da luz também pode aumentar a depressão. E aí é interessante, eu até falo com as pessoas muito aqui, né, que eu falo, ó, então tem gente que é mais sensível a essas trocas lá, inclusive vários brasileiros quando mudam para países, né, mais próximos dos polos, eles queixam isso. Tem gente que é mais sensível e tem gente que tem uma adaptação mais fácil. Por exemplo, morar num país lá na Islândia, né, na Noruega, que às vezes a pessoa fica meses só claro ou meses só escuro, né? Então ela vai ter que aprender. Mas mesmo nesses lugares, eles também têm que aprender essa troca, né? Ou seja, então se é só escuro, eu vou ter que ter luz em casa. Então eles têm uma luz de adaptação mais, né? Tanto que o tratamento inicial de depressão sazonal assim, de inverno é light box, é uma caixa de luz, né? Lá que... para a pessoa antes de tomar um antidepressivo. Quer dizer, só a luz... Olha só que coisa mais já traz o resultado, né? Não, e tem um estudo bonito lá que mostrava que algumas pessoas que faziam a iluminação usavam essa caixa de luz, né? Que nada mais é que um abajur que emite lá uma quantidade de fótons específica. E que tinha gente que, quando era, por exemplo, bipolar, fazia viragem. Ou seja, aquilo levantava tanto o humor que tinha gente que ficava eufórico mesmo. Assim, começava a ficar com o humor alto só pela iluminação da luz. Então, ou seja, o poder que tem essa rotina do escuro e do claro, né? Que é um ponto importante a gente pensar hoje em dia, que a gente vive nesses ambientes internos que tem... As pessoas iluminam a casa, às vezes por decoração, e não por uma lógica de ciclo de sono. Então, até pensar isso também, né? Uma criança pequena tem que tomar cuidado o tanto de luz que você vai deixar exposto na casa, né? Como é que você vai diminuir isso? E assim, isso a gente vê que a maioria dos bebês, né? Isso também tem registro em estudos, eles estão expostos a uma luminosidade menor durante o dia
e maior durante a noite. Quantas mães que na hora que vai amamentar, até para dar conta de estar ali, não está com iluminação de celular? Né? E aí alguns estudos já começam a questionar isso, porque a gente tem vários genes no nosso corpo, né, que são expressos ou não através dessa questão dessa exposição ao ciclo. Perfeito. Eu falo que o sono é um item de série nosso, poderosíssimo, é o nosso maior guardião da nossa saúde mental e física. Sem dúvida. Sim. E ele veio para todo mundo, né? Então a gente tem que saber aproveitar desse recurso nesse momento, né, tão difícil assim, de questão de saúde mental, né? Falando de saúde mental, até lembrando do detalhe que a gente tinha comentado aqui enquanto a gente estava começando, né, da questão da individualidade do sono, né, que muitas mães também esquecem isso. Quando eu e o Felipe, né, a gente trabalha muito com autismo, TDAH, esses transtornos do neurodesenvolvimento, e a gente vê claramente que existem vários estudos que mostram, né, que nesses transtornos os meninos têm um sono alterado, já naturalmente genético ali, então eles vão ter mais dificuldade, né? Nesses ciclos eles acordam mais, eles às vezes têm dificuldade de voltar a dormir, às vezes são dormidores curtos, né? Então, e até pensar nessa quantidade também. Às vezes os pais querem um sono longo na criança porque aquilo libera ele. Então, principalmente quando começa a idade escolar, uma criança que é mais agitada, por exemplo, TDAH, assim, a mãe quer que ele durma porque é a hora que ela tem que fazer as coisas dela. Então, é bonito achar que criança vai dormir lá 9 horas. Só que, individualmente, a gente tem as variações genéticas, né? Do tempo de sono. Que a gente estava contando que a gente é dormidor longo, né? Então, eu, desde novo, sempre dormi muito. Então, para mim, a quantidade boa, hoje em dia, aos 40, é 8 horas e meia. Se eu durmo menos que isso, eu fico muito pior, né? E tem gente que... Então, eu brinco que eu tenho um sono de adolescente, que eu gosto de vespertino, né? E muito. Mas, às vezes, as pessoas, famílias, esquecem que elas querem colocar a rotina, o sono, baseado na rotina que a família tem, e não na genética individual. Inclusive, filhos. Meu irmão nunca teve. Meu irmão acordava 7 da manhã, via pequenas empresas, grandes negócios, Globo Rural, esses negócios que eu só vi isso na vida o dia que eu cheguei da festa. Nunca acordei 7 da manhã espontaneamente. No domingo, né? Isso é no domingo, viu? Domingo, sábado, domingo. Ou seja, eu nunca vi isso, a não ser quando eu cheguei da festa. Eu, né, sempre fui noturno. Tanto que quando eu viajo é super interessante. Eu tenho foto sempre do pôr do sol, nunca do nascer do sol. As poucas vezes que eu tive do nascer do sol foi porque eu tava chegando do Réveillon, assim, aí o sol nasceu, eu bati a foto e pronto. Então, essa é uma questão genética minha. Eu posso viajar, que aí daí 3 dias, baseado no sol, eu já começo a ajustar de novo. Então, pensar na criança também, né, desde jovem. Até enxergando também o modelo da família que eu vejo, que isso é muito interessante. Meu avô, eu tenho o sono do meu avô. Meu avô, a gente chegava para almoçar, metade da mesa estava posta para café da manhã ainda, porque ele estava acordando 11h30, meio-dia. E isso com 80 e tantos anos, né? Enquanto a minha avó só dormia 5, 6 horas tomando lorazepam lá, né? Remédio para dormir a vida toda. Então, o meu pai, por exemplo, puxou o sono da minha avó. Ele já é um dormidor curto, já está reclamando de sono. E eu não. Desde novinho eu sempre tive isso. Então, as pessoas sempre veem isso como algo de preguiça, né? Ou seja, né, você acorda logo, você está atrasado, né? E isso a gente tem que pensar na saúde mental, né? Eu também sou grande dormidora. Minhas horas, para mim, atualmente, é 9h30. Então, você imagina... Nós estamos disputando, então. Que se eu faço um ciclo que seria o normal para adulto de 8 horas, sendo que o ciclo... Depois de 3, 5 anos, o ciclo que eu falei, 40 minutos, né, no neném aí, entre 3 e 5 anos ele é do tamanho que já vai ser do adulto, entre 1h30, 2 horas, pra gente passar nesses 4 estágios. Então, você pensa que se eu durmo 1h30 a mais que a média do que é recomendado para a média do adulto... um pacotinho de ciclo a mais, né? É um ciclo inteiro a menos se eu não durmo. É a menos se você não tiver dormido. Isso, e às vezes eu falo assim, nossa, quantas horas você dormiu? 8 horas. E eu tô lá com aquela cara e... É o que você falou, assim, Alexandre, a gente tem que entender o sono como esse poderoso guardião da nossa saúde física e mental, entender os nossos limites, entender as nossas individualidades, né? Sim. Porque se eu quiser ser aquela pessoa que... Na faculdade, assim, para mim isso é tão importante, porque na faculdade eu lembro que tinha uma prova, né? A gente, na faculdade de medicina, eu falo com os alunos também o seguinte, olha, que dia que você foi saber na matéria toda, né? Nunca. Então, medicina é uma coisa que a gente aprende a vida toda. Você não vai conseguir fechar a matéria ali para a prova. Então, mas a gente na faculdade tinha aquela ansiedade. Tinha colega minha que passava a noite toda estudando. Frequente. Se eu chegasse assim, meia-noite,
eu não fosse dormir, no outro dia eu não ia conseguir fazer a entender prova, o que eu estava lendo. Não, eu já virei à noite. É verdade. Na medicina eu já virei à noite estudando para a prova um dia. E aí eu cheguei lá, até no Icebeira, no ciclo básico ainda. E aí na hora que eu cheguei lá para fazer a prova, que eu tava, ó, pra você ver, eu tava tão focado que eu esqueci que a matéria era de tarde e não de manhã. Então a prova ia ser 1h da tarde. E aí eu tava preparado para fazer a prova e dormir. E aí eu fiquei até eu fiquei igual um zumbi andando, tomando mais café lá para taquicárdico, desesperado, né? E isso ainda dá uma coisa interessante, assim, porque quando você se priva de sono uma noite, aí a gente já tem que pensar mais nos adolescentes que a gente vai estar, né? A noite, não é a noite, o momento que você vai dormir seguido, então, por exemplo, nesse dia que você perdeu a noite dormindo, se você naquela manhã ali, você fosse dormir, você ia entrar, porque o N3 pra gente é prioridade, ou você ia entrar num sono tão profundo que provavelmente você não conseguiria ser acordado para ir para a prova. Né? Ou então ia ter aquela dificuldade que a gente fala, inércia do sono, que é se acordar e você não conseguir... Não tá com disposição para fazer. Não, você não conseguir, né? Parece ter um guindaste lá te puxando. Ah, sim, você acorda, mas não levanta. Não, eu brinco com as pessoas que eu sou assim. Eu tive até um professor de patologia clínica, nunca vou esquecer, que ele fazia 2 chamadas lá na UFMG mesmo. Ainda deve estar lá, se bobear. E ele fazia a chamada no início da aula e no final da aula, porque ele tinha a rotina e o rigor dele para as pessoas não chegarem atrasadas e também não saírem antes da hora. E aí, eu, claro, com meu sono longo, nunca chegava pontualmente lá às 7 e pouco, que era para começar a aula. Então, eu perdi a primeira chamada. Aí ele virou para mim e falou, Alexandre, como é que a gente vai fazer aí? Você tá com muita falta aqui do primeiro horário e tal. Falei, professor, deixa eu te explicar, não é sacanagem minha, não é vagabundagem, não é porque eu não quero vir, é porque eu tenho... Aí eu falei, eu tenho que usar algum recurso mais elaborado, né? Ele é da patologia clínica, ele não tá entendendo. Eu falei, não, é porque eu tenho um problema na minha formação reticular ascendente. Então, a minha Sara, ela não acorda. Então, na hora que as pessoas chegam, acordam e falam, acordei, bom dia, gente. Eu não acordo, eu vou tomar o banho, e aí, nessa época, né, que eu dormia, tinha que acordar muito cedo, aí eu vou tomar o banho, eu durmo tomando banho. Eu vou tomar café, se eu não prestar atenção, na hora que eu vejo, eu tô cochilando ali, tô pescando. Eu venho no caminho, assim, também com sono. Então, a vida inteira eu fui pra escola de manhã, o moço às vezes chegava na escola, igual você falou, às vezes chegava na escola, o moço escolar vinha me cutucar, falava, Alexandre, chegou. E é isso, assim, acho que tem esse conceito da gente, né, ver essa pessoa como preguiçosa e tal, mas a gente tá numa era, né, tão diferente, né? Esses dias uma aluna lá com um cordãozinho de girassol, né? A gente tem nossas necessidades, assim, a gente das diferenças, né? Sim. Lógico, assim, você tem um melhor momento que você produz, que você tá... Exato, né? Isso tem a ver, isso é muito... A minha temperatura corporal muda no momento que eu tô mais alerta, né? Então, eu sou outra pessoa. Se eu te acordar muito cedo, eu fico muito mais ansioso. Porque meu cortisol aumenta. E aí, para me manter acordado, né? A adrenalina e o cortisol aumenta. Até o tremor, você vê. Às vezes eu nem tomei café e tem um tremor leve, assim. Sem estar fazendo nada preocupante. Né? Aquela pessoa que, às vezes, ela já tem, né, uma predisposição ali, a questão de ansiedade. Sim. Exatamente. Eu falo muito isso com saúde mental e sono... Só se agravam nesse sentido. Exatamente, anda de mão dada, né? Muito bem. Agora, eu ia te perguntar, Ana, sobre... Por exemplo, você estava comentando sobre essas rotinas, o quanto que é importante. E você citou, por exemplo, que eu achei interessante sobre o uso do pijaminha ali, que já dão as pistas. E eu lembro quando a pandemia, quando a gente conversava, a gente participava do ambulatório junto, nós encontramos antes da pandemia, a pandemia interrompeu o ambulatório que a gente participava junto. Eu lembro que você comentou muito no período da pandemia, nas aulas online, que a gente discutia sobre as pistas de sono que não ficavam tão claras, que os meninos estavam ali na tela, assistindo a aula pelo computador, era só naquele momento. Essas pistas, como que as pessoas podem entender essas pistas e, às vezes, aplicar essas pistas de sono para tentar melhorar a qualidade de sono quando ainda não atingiu o sono ideal, ou então se preparar para um sono melhor em casa? Eu acho que, assim, o principal é isso da gente marcar muito bem dia e noite pra gente. Então, a gente foi selecionado ao longo dos anos aí para funcionar dessa forma, né? Como você falou, na pandemia, às vezes eu acordava e eu não mudava pijama. Então, tem algumas atitudes que a gente faz ao longo do dia que ajuda a gente
Vão sinalizando a as marcar, mudanças, né? a cada então, momento. Eu falei lá do início do sono e eu acho que a primeira coisa que a gente faz, e aí através do diário, é observar que horas que essa criança está dormindo. Então, a gente não pode, baseado também no que a gente está falando, né, a criança, vão pensar, estou atendendo uma criança novinha que hoje a mãe fala que ela consegue dormir às 10. Uhum. Eu não posso virar para ela e falar assim, olha, toda criança tem que dormir às 8. Uhum. Né? Porque a gente tem, o nosso corpo ele se prepara para isso e é dentro, né? E é muito interessante na infância também que um pouco antes do horário que eu durmo habitualmente, eu tenho um momento que a gente chama de segunda janela ou zona proibida, que eu tenho um segundo aumento de temperatura corporal no meu corpo. Né? Junto com isso começa aí 1, 2 horas antes de eu dormir a questão da melatonina. Então, se essa criança, se eu pego ela vai dormir 10 horas e 1 hora antes ela tem esse aumento de temperatura corporal. Muitas delas vão expressar isso como uma agitação motora. E eu tento manter essa criança dentro do quarto, é lógico que ela vai ter uma dificuldade de iniciar o sono. Né? Mas aí essa preparação toda baseado inicialmente no horário que a criança acorda. Uma outra coisa, acordou e você viu que acordou para o dia, que não é... Né, assim, porque uma coisa é aquela, olha, que horas que ela acorda? 5 horas, mas aí ela mama mais um pouquinho e volta a dormir. Isso ela ainda não acordou pro dia. Não, pro dia, né? sim. Não foi um cochilo. Mas você notou assim, não, ela acordou pro dia. A gente precisa começar o dia. Né? Então, marcar essas pistas, horário de alimentação, atividade física que a criança, né, deixar o mais solto possível, são principalmente claro escuro, alimentação, atividade física e o nosso contexto social, o convívio social, são as principais pistas para marcar nosso ritmo e para sincronizar. E é o que você falou, na pandemia a gente perdeu isso. Né? Exatamente. Não tinha saída para a escola, para o Isso. trabalho, às vezes em casa o tempo todo, o excesso de luz também, de tela, né? Nesse Muita momento. luz à noite, né? Não, eu vejo muito isso, porque a luz, assim, nem todas as casas têm facilidade, né? O país é muito diverso e nem todo mundo tem uma casa que consegue ter uma iluminação com janelas amplas, né? E tal. E às vezes o quarto, inclusive, pode ter ficado num cantinho, né? Eu lembro, já morei num apartamento que eu brincava com a minha mãe que se abria a janela tinha uma parede, porque era o primeiro andar. Eu brincava que eu ia fazer uma paisagem lá, assim, para ver alguma coisa. Então, assim, a luminosidade era muito pequena relacionada à luz do sol. E aí, então, de dia, mesmo se a janela estivesse aberta, acordou e tal, a luminosidade que entrava era pequena e à noite a luz artificial era grande. Isso. Então, acabava que para o meu cérebro era invertido. Então, às vezes, até pensar nisso, assim, também. Qual que é esse ambiente que essa criança vai ser exposta de manhã? Se você não conseguir que o quarto seja mais iluminado, vai para um ambiente mais externo, tenta de manhã propiciar um pouco isso aí, se o seu apartamento ou a casa é pequenininha, um pouco iluminada, ir para um ambiente aberto, para o parquinho, fazer essa exposição maior, porque às vezes o que acontece muito com a tecnologia hoje é que na hora que vai de noite vai ter tela, né? Exato, de noite a gente tem uma luz maior do que essa luz artificial muito intensa. Isso, e durante o dia a gente tem menos, né? E aí pensar, é lógico que você tem que trabalhar com o que você tem, né? Mas até isso, nessa questão tão saudável que é discutida hoje de contato com a natureza, né? Parques, essas coisas, infelizmente não é uma coisa também que a gente tem acesso de forma prática, tão fácil aqui na nossa sociedade. E às vezes também às vezes a pessoa não o problema sair. da tela, inclusive, eu acho muito isso, né? Eu vejo todo mundo falando, né, que as telas são perigosas. E aí eu sempre lembro as famílias que a tela ela é ruim, igual comida industrializada, né? Então, ou seja, a comida industrializada, ela trouxe pra gente, né, na década de 90 ali, uma facilidade. Então, antes não tinha lasanha da Sadia lá, né? Depois inventaram aquilo e um monte de gente começou a achar aquilo o máximo. Você botava no micro-ondas, saiu um negócio pronto. Sim. Igual miojo, né? E tal. Nuggets. Só que nuggets, exato. Só que aí depois a gente começa a perceber que isso não era saudável para você ficar consumindo o tempo inteiro. Só que para essa mãe parar de consumir o miojo lá, né? O menino parar de comprar o miojo e comer aquilo, ele precisa de ter, então, a outra opção. Então, o macarrão que a mãe vai fazer. Ou a lasanha própria que alguém faça. Só que a tela também tem esse modelo, né? Ou seja, não adianta só falar que tela não pode. Não. E colocar a criança também, assim, é importante falar o que é bom
que a gente vai fazer nesses ambientes. Porque as famílias são super sobrecarregadas hoje em dia. Sim, e eles ficam sem repertório de colocar para poder, igual você falou da natureza, assim, né? É claro que existe um modelo assim, como se você pegar as dietas de nutricionista, você olha aqui e você fala, que maravilha. Vai comer um brócolis, um tomate fresco aqui, um alface. Isso não é fácil, né? Aí vai olhar a criança está comendo um paladar super seletivo, só aceita comer biscoito, arroz, batata. Então, eu sinto que as mães, hoje em dia, os pais, eles ficam muito perdidos, porque eles veem essa coisa. Tela faz muito mal, mas aí, eles, às vezes, é difícil. Tanto que aconteceu muito isso na pandemia, né? Veio a escola online e aí os pais falaram, agora eu estou entregando o veneno para o meu filho. Então, assim, a gente trabalhar o modelo do sono, ou seja, se você usar a tela dentro o conteúdo for de qualidade, claro, e você usou ali durante um tempo pequeno, claro, né? Não é saudável por muito tempo. Mas se você é mais importante a gente preocupar com a higiene do sono, com contato com a natureza, ou seja, você ter os outros fatores do que necessariamente ficar só focado em tirar o Eu risco, acho que uma coisa assim, importante da tela, teve um estudo muito interessante, porque eu acho que é isso que você falou, a gente tem que ir pesando, né? E toda família que a gente conversa vê ali a realidade das dificuldades que a família está enfrentando, porque não é impossível, né? Com tanta... Mas teve um estudo muito bacana que eles pegaram adolescentes e adultos jovens, levaram para o laboratório do sono, dividiram 2 grupos. Um grupo leu o livro de papel antes de dormir, o outro grupo leu o livro em tablet. E aí foi feita, eles dormiram sendo monitorados, né, com a de EEG para ver as questões, os estágios do sono, e foi dosado também a melatonina ao longo da noite. Então que a melatonina nossa ela é liberada 1-2 horas antes do meu início habitual do sono. Nesse momento, e é ela, porque a minha retina sabe que é assim, meu cognitivo, né? Mas assim, meu coração que vai funcionar de jeito diferente, meu rim que vai filtrar menos para não ficar indo no banheiro o tempo todo, né? Como que eles sabem que é noite? Através da melatonina. Então, a melatonina ela tem receptor no nosso corpo inteiro, só que eu preciso permitir que ela seja liberada. E o comportamento da nossa melatonina é muito diferente do comportamento da melatonina que é vendida na farmácia. Então, a nossa a gente libera 1-2 horas antes do início habitual do sono, ela vai ter o pico ali por volta de 4 horas da manhã e ela vai ser indetectável quando eu acordar. E aí, esses 2 grupos, né, o que eles viram é que quem estava no livro de tablet nesse momento antes de dormir, houve um atraso de 1h30, o início da secreção da melatonina, e essa curva foi achatada em média 55%. Então, quando eu falei com vocês assim, 2 coisas fazem a gente dormir e ficar dormindo e acordar e ficar acordado, né? Eu tô aqui, eu não vou ter, se eu tiver um ataque de sono, vocês vão ter que investigar algum problema de sono. Mas uma delas, então, tem a ver com a melatonina, e é isso. Ela precisa subir 4 horas da manhã, porque o outro processo, que é o processo homeostático, é da adenosina. A adenosina é das nossas moléculas de energia, ATP e ADP. Então, ela, quando eu começo a dormir, ela vai caindo muito rápido. E o que sustenta meu sono 4 horas da manhã quando eu tenho... Meu copo de adenosina está quase todo limpo? É a minha melatonina, né? Se ela estiver achatada, é lógico que isso vai estar alterado. E quando a gente fala de populações, como você falou, das crianças do transtorno do espectro autista, que a gente sabe que tem mais chance de ter alteração em toda essa cadeia da melatonina. São coisas que a gente tem que considerar. Mas aí você fala assim, tem gente que vai falar com a gente, né? Como a gente falou que o sono é muito individual, vai ter gente que vai falar com a gente, nossa, eu só durmo de televisão ligada. E se eu não dormir com televisão ligada, eu não consigo dormir. Então, é lógico, e isso quando eles... Então, a melatonina eu contei, mas também houve redução do estágio N3, do REM, em quem estava no livro de tablet, né? Mas essa pessoa, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de iniciar o sono. E ela liga a TV
para desfocar, né? Porque também é muito clássico da insônia de adulto, que você vai deitar e você começa seu pensamento... Ansiedade. Isso é bem comum em ansiosos, né? Isso. Ou seja, mas é uma coisa legal, isso que eu gostei do seu exemplo, né? Que você compara o livro digital com o livro comum. Então, assim, ou seja, uma dica boa para as pessoas é, por que não ensina a criança, né, que já é alfabetizada, por exemplo, a usar, né, se ela é alfabetizada? Porque tem crianças que não conseguem ler. Mas as crianças que conseguem ler, por que não pode ser um hábito da criança ao deitar? Por exemplo, eu falo, né, tem um estudo até que uma vez eu vi que deixar o celular carregando dentro do quarto fazia diferença de deixar carregando fora. Mesmo que você não acesse. Mesmo que você não estivesse perto, né? Ou seja, só pela lógica de que, assim, né, eu brinco, é igual o chocolate, ativado, o né? chocolate que tá ali no potinho e o chocolate que tá no supermercado, né? Então, assim, ou lá na cozinha mais distante. Então, faz sentido. A gente tem que falar menos, às vezes, só o que é ruim para as pessoas e tentar propiciar isso, né? Ou seja, higiene do sono, melhorar hábitos antigos que a gente tinha, né? Então, assim, às vezes as crianças... Ensinar as crianças, a gente tem muito isso em autismo, né? Ensinar a brincar. As pessoas esquecem que eles... hoje em dia, você vê no YouTube, né? As pessoas ensinam... Tem menino... Eu acho aquilo fascinante, né? Que a pessoa tá assistindo alguém jogar um jogo... Porque como ele é muito bom jogador, ele chega em fases que o menino não chega, então ele assiste o outro jogador. Eu falo, gente, isso tira tanto, isso é tão passivo, né? Porque eu falo assim, você não tá nem jogando cognitivamente e você tá vendo o outro jogar, né? Sendo que você poderia trazer um pouco desse repertório de infância, de brinquedos que não são eletrônicos, de atividades na natureza. Eu quero também reforçar isso que você falou da questão da leitura, que tem um trabalho populacional nos Estados Unidos com mais de 10 mil crianças até 10 anos de idade. E foi significativo o tempo total de sono maior naquelas crianças que a leitura... Mas mesmo as crianças... menores de 1 ano. Que liam para as crianças. Quando alguém lia para eles? Quando era incluído nesse ritual que a gente falou de mamadeira, se for o caso de você criança tomar mamadeira, banho, escovar dente, essa vestir preparação pijama, do sono. E que você deita e que tem uma história, mesmo para os menores de 1 ano, o tempo total de sono aumentou significativamente. E o que eles questionam, o que eles pontuam, né, como hipótese, é que essas crianças elas têm um ritual de sono mais consistente, mais consolidado, né, que não é feito, que é mais preparado. Então, é uma atividade excelente de você fazer para desenvolvimento, a gente já sabe para outros desenvolvimentos, inclusive para o sono, né? E olha só que coisa interessante que eu falo, às vezes, a criança que... Se você pega 30 minutos ali, se o recomendado é 1, 2 horas antes do seu horário de sono, você desligar eletrônicos, desligar celular, gasta essa meia hora, olha só, você pega... Vamos pensar assim, né, para as pessoas que tá mais difícil esse hábito. Vamos pegar 1 hora, então, antes de dormir. Meia hora você está envolvido nessas atividades. Então, às vezes, deixa o banho mesmo pro final, né? Deixa alguma coisa que não estimula, né? Que tem que ser uma leitura, mas não pode ser aquele livro que você está super interessado, né? Policial, né? Instigante, né? Eu aprendi até a adenosina na pós lá, quando eu fiz especialização em neurociências, que aí eu aprendi que era adenosina, eu achei aquilo muito interessante, até para mostrar porque que quando a gente está estudando, né? Por exemplo, você está estudando matemáticas pura, e aí você fica lendo, e aí começa a te dar aquele soninho, assim, aí você vira, fecha o livro, olha e fala, passou o sono. Aí, se você volta a estudar aquele conteúdo, principalmente quando ele é muito específico de área cerebral, né? Então, o que ele mostrava é exatamente que seria como se fosse uma molécula que é produzida naquela região, em que aqueles neurônios estão sendo estimulados, e aí vai fazendo esse adormecer natural, como quem diz, olha, igual o músculo, né? Que a gente tem cãibra, né? Pro ácido lático, numa metáfora, né? Porque é bem distinto, mas, olha, esse músculo já cansou, muda a ficha, né? Tipo, vai agora para o abdominal, vai para as costas. No cérebro também. Então, para adormecer, é legal fazer coisas monótonas, né? Ou seja, a leitura tem que ser uma leitura não muito... Mas e ler é monótono, porque as pessoas... Quando a gente assiste vídeo, o negócio você falou televisão, hoje em dia YouTube, inclusive rede social é um caos. Porque ela te entrega o que é mais polêmico, né? O algoritmo quer que você fique lá. Então, ele vai te entregar uma coisa que é ultra interessante. É muito atrativo. Então, vai ativar muito. Então, o desafio maior até do... Porque se a pessoa... Não é só a luz que atrapalha, né? Isso. Então, o engajamento e a dopaminérgico. É a perspectiva do like. O que vai acontecer. E até aproveitando sobre essa perspectiva do like, né? Das questões das redes sociais, eu te perguntar, Ana, assim, sobre algo que é
bastante frequente, né? O Alexandre estava comentando, né, que ele tem um sono de adolescente. Como que você citou já a adenosina, eu sei que tem uma relação direta, como que nessa transição de infância para adolescência começa a surgir uma etapa de que o adolescente dorme mais tarde, acorda mais tarde, questionamento sobre o horário de início de aula, como o Alexandre estava comentando, e um outro ponto também que às vezes os pais trazem em consulta e dúvidas, e até pensando também de literatura nesse sentido, das crianças, dos adolescentes especialmente, que dormem mais tarde ou às vezes durante a semana tem um horário até relativamente regular, né? Despertar cedo para ir para a escola e às vezes no fim de semana vai compensar o sono, né? A palavra que utiliza meio-dia, 1h, depois na segunda-feira retoma esse ciclo. Se tem algum prejuízo para a saúde e por que no adolescente também muda? Então, a adolescência é muito interessante e nos Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatria considera o sono no adolescente um problema de saúde pública. Imagina. Em 2018, a Associação Brasileira de Sono fez um levantamento também com os adolescentes em relação ao sono e também tem num dossiê que eles publicaram em 2018 que eles não recomendam que as aulas para os adolescentes de 13 a 18 anos comecem antes de 8h30. Sim. Aí a gente tem um problema, né? Que é a questão, nos Estados Unidos o horário da escola é integral, então é mais fácil eles começarem mais tarde. Aqui nossas escolas têm dois turnos e a maioria dos alunos, aquela coisa, a criança pequena, né, o pré-escolar, ele é mais matutino. E muitas escolas têm horário à tarde, que é um problema sério, porque... Eu tive isso, eu estudei, quando eu era mais novo, que acordava um pouco mais fácil, eu estudei sempre à tarde. Na hora que eu virei adolescente, ensino médio que foi ser de manhã. Então, assim, ainda teve isso, eu condicionei meu cérebro totalmente errado a acordar tarde, né? Eu lembro que eu era jovem e assistia Jô Soares. Né? Mas pra gente, Alexandre, que tem essa questão com sono, e que é uma coisa que a gente sente que, assim... Que é genético. Assim. Que é genético... porque as pessoas, é muito fácil também as pessoas falarem dentro do conceito pra gente, né? Você tem que acostumar, você tem que acordar cedo todo dia. Só que a gente sabe, poxa vida, a vida toda estudei, diferente de você, a vida toda estudei de manhã. Aí fui fazer faculdade, estudei de manhã. Eu não acostumei. Você continua. Foi muito sofrimento. E a gente tem, lógico, na maioria da população, né? Mas a gente tem essa questão dos horários da escola que aí nos pequenos tem um problema que eles param de cochilar antes do tempo. E o cochilo é extremamente importante para a criança. Mas, quando eu vou ver quantidade, uma vez uma mãe virou e me falou assim, mas a adolescência não é a época que a gente mais dorme? Não. É a época que a gente está mais privado de sono. E por isso eu vou dormir em qualquer momento. Se você olhar pelo gráfico de necessidade de recomendação de sono, o bebê dorme mais do que o pré-escolar, o escolar mais do que o escolar dorme mais que o adolescente dorme mais que nós, adultos. O que acontece? Então, justamente... E não é só... no ser humano, em outros mamíferos também acontece isso. A gente começa a entrar na puberdade, então o corpo da gente começa a mudar, a gente começa a atrasar o horário da secreção da melatonina. A gente não entende isso, mas se você pensa que é uma coisa que está vindo de outras espécies, né, existe talvez um porquê, porque que a gente não pensa isso. Mas você pensa que se eu produzo melatonina 1 a 2 horas antes do meu início habitual do sono e que eu vou começar a atrasar essa produção de melatonina, então eu vou estar pronta para dormir mais tarde, né? Junto com isso, é a época da nossa vida que a gente tem a maior sensibilidade à luz noturna. Então, aquilo que eu falei lá do tablet, do livro, do papel, vai ser, se o adolescente quiser ficar acordado, é a época da nossa vida, se ele tiver motivação, ele consegue postergar com mais facilidade. Né? Assim, a criança não consegue fazer isso, nós adultos também a gente não quer fazer isso, porque a gente sabe das consequências. Sim. A Terra, então, ela tem um ciclo de 24 horas, o nosso é mais ou menos 24,2 horas. Nessa época da adolescência, esse ciclo interno, ele é estendido. Isso é muito mais fácil eu dormir cada dia mais tarde e acordar cada dia mais tarde. Aquela luz do sol que eu acordo e que me acorda é a época da nossa vida que a gente tem menor sensibilidade à luz diurna. Então, naturalmente, por isso que a gente fala que o atraso de fase, aquela pessoa, como o Alexandre falou, que dorme mais tarde, acorda mais tarde, e que é adulto,
O atraso de fase, muitas vezes, a gente precisa tratar, porque socialmente, né, se você não tiver uma atividade ali que coincide com isso, a gente precisa tratar. Mas na adolescência, a gente chama de atraso fisiológico de fase. Ou seja, é o que vai acontecer com qualquer adolescente. E isso vai ser sentido por cada adolescente, pelo sono ser individual, de uma forma diferente. E aí a gente falou outra coisa que, assim, eu tenho, junto ali com o pico da melatonina, um pouco antes de eu acordar, eu tenho o nadir da minha temperatura corporal. Minha temperatura corporal cai, até para me manter dormindo mais um pouquinho, porque minha adenosina tá indo embora, eu já tô liberando tudo. Então, muitas vezes, esse adolescente, ele vai ter, né, você pensa o seguinte, é mais ou menos esse nadir 7 horas depois do início da secreção da melatonina. Então, se eu secretava melatonina 9 para eu dormir às 10, eu atraso aí, pode chegar a 2 a 3 horas de atraso, né? Então, eu vou, em vez de 9, eu vou começar a produzir às 11. Se eu não usar eletrônico, eu vou estar pronto para dormir meia-noite, 1 hora. Depois de 7 horas, eu tenho minha temperatura corporal mínima, aquela coisa. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, olha, estrada, o horário que tem mais acidente é nesse alvorecer. Não, alvorecer da tarde, né? No amanhecer. Mas tem pouco carro. Erro médico também tem registro de enfermagem em hospital nesse horário. Porque nossa temperatura corporal está baixa, meu tempo de reação é lenta. E aí é a hora que esse menino está entrando para aprender matemática e física. É o horário menos propício para o aprendizado. E uma dúvida que o pessoal pergunta muito. E tem a questão do humor também, né? Assim, completamente. Mal-humorado até. O quanto que aquilo do adolescente que as pessoas falam aborrecente, que não pode ser colocado nas costas do sono. Imagino acordar dessa forma, ir para a escola. Não adianta quando ele acorda no horário do sábado, que ele pode acordar à tarde, né? Que ele... Tem o jet lag social que você me perguntou, então, que é exatamente isso. Então, eu acordo de segunda a sexta, 6 da manhã, privado de sono, né? E quando for sábado e domingo, eu vou acordar meio-dia. Olha a diferença. É como se todo dia na sexta-feira eu fosse para a Europa, fizesse esse fuso horário aí de 5 horas e voltasse na segunda para estar na escola de manhã às 6. E com exigência, né? Isso tem registro de impacto em redução de substância cinzenta do cérebro. Isso não é impune. Então, por isso que a gente fala o seguinte, não tem como a gente pensar em saúde do adolescente sem tratar dessa questão por conta do atraso fisiológico. Porque por que eles dormem pouco? Ok, todo o ciclo dele foi empurrado para mais tarde. Inclusive o horário dele acordar. Só que por pressões, questões sociais... O acordar não mudou. O acordar tá lá. Mesmo. Nos Estados Unidos também não, a gente acha isso com muita facilidade, né? O tanto de benefício que houve em todas as questões em relação ao aprendizado, comportamento, emoções. Eu já vi escolas que começam por volta de 10 da manhã lá, né, nos adolescentes. E porque eles têm, igual você falou, né? Eles são integrais. Então começa 10 e aí vai até 5, 6 da tarde, né? Então, eles fazem um padrão invertido. Aqui, por exemplo, até tem a escola americana aqui mesmo, né? Vai de manhã até 4h30, 5 horas mais ou menos. Ou seja, o que a gente poderia ter feito era parecido com o modelo de lá mesmo, que era começar um pouco mais tarde mesmo e deixar ele até 6 da tarde lá, não teria problema nenhum. Só que as pessoas têm que trabalhar. Então, você tem que levar o menino. Não é 10 horas da manhã, ninguém consegue levar menino. A não ser que você trabalhe no banco, né? Que aí você foi abrir a agência e você foi junto e levou o menino. Mas então, as pessoas têm esse recurso. E eles não têm transporte fácil. Não, e como é que você deixa... É um problema muito sério isso, e que envolve muita coisa. Que quando chega um adolescente no consultório, que é isso que ele consegue dormir às 4, né? E porque a maioria das escolas, elas são de manhã, ele não quer ser né, abandonar ali a turma que ele vinha de amigos para começar a estudar à tarde. Isso segrega também, né? Mas tem adolescente que, de fato, não consegue dormir no horário
né, adequado, assim. Aí vem questões de prejuízo acadêmico, rendimento aquém, comportamento, depressão, aumento do risco de suicídio, né? Risco de autolesão. Quando você comentou de que a melatonina está atrasada, muitos pais perguntam, então, para tentar melhorar um pouco isso. Vamos pensar, então, no mundo real aqui, que a criança já estuda numa escola que começa às 7 e pouco, e aí esse adolescente está lá perdido. Usar melatonina, né, em cápsula faz diferença para tentar puxar o sono para um pouquinho mais cedo? Pois é, quando a gente pensa que é um processo fisiológico, né, a gente não sabe qual repercussão que a gente vai ter, porque uma coisa é igual você se colocou aí, né, que tem atraso de fase. Então, é aquele adulto que vai conseguir dormir 3, 4 horas da manhã, naturalmente, ele não está forçando esse horário. Se ele tentar dormir antes, mesmo em condições adequadas, ele não vai conseguir, e que acorda meio-dia. O ciclo dele é atrasado. Nesse está muito bem estabelecido o uso de melatonina numa dose muito pequena, 5 horas mais ou menos após o seu início da noite. Então, não é no horário, né, um pouco antes de eu dormir. Nisso é 5 horas após o início após o pôr do sol. Antes do horário do horário que você estava dormindo errado. Então, porque muitas pessoas usam melatonina um pouco antes de dormir. Sim. Né? Então, esse seria o uso da melatonina para regular esse horário. É um dos usos da melatonina, dos poucos usos da melatonina autorizado pela Academia Americana e que tem de Sono, mas não para adolescente. Porque a gente entende que esse processo é fisiológico e que isso acontece com outros mamíferos. Qual o efeito teria da gente tentar tratar uma coisa fisiológica para se adequar? Então, eu acho que até a questão da melatonina, né, que a gente fala muito, todo medicamento que ele passa pela aprovação do FDA ou da Anvisa, duas coisas são muito importantes: eficácia e segurança. A melatonina, para questões dos pequenos, por exemplo, né, tem vários estudos, não mostra eficácia. Aí a gente já tá, sem a gente falar das crianças que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento. Mas assim, você não vai ver benefício, né? Lá nos Estados Unidos, como eu falei com vocês, que a melatonina é vendida muito facilmente, tem em doses cavalares, né? E trocentas apresentações, balas. Exatamente. Pirulito, tudo. Tem tudo de melatonina. Lá no ambulatório não tinha criança que não chegasse usando. E a médica do sono lá, que é uma grande referência no mundo todo em medicina do sono pediátrica, ela tirava a melatonina de todo mundo. Então, você está usando... O problema é que quando também... Aí, voltando dos pequenos, né? A gente está indo lá nos adolescentes, nos pequenos. Sim. Mas, assim, o problema que eu vejo também, que tudo... A mãe chega tão... Principalmente a mãe, mas também muitas vezes o pai também. Tão desesperado naquela privação de sono, que quando a gente pede alguma pequena mudança, às vezes eles colocaram a melatonina ali, não mudou nada. Às vezes até outras medicações que foram dadas para... Questões clínicas, talvez, assim? Para o sono. Para o sono. Às vezes para o sono, mas que a gente sabe que não tem eficácia comprovada. Quando você fala, ela já viu que não funcionou, pergunta assim, funcionou? Só que ela não tem coragem de tirar. Sim. É muito parecido, uma das coisas também que é bem propagada em comunidade que não é da medicina do sono, é o tal do ruído branco. A gente não tem dado em literatura mostrando o benefício de ruído branco para crianças, mas às vezes a criança está lá com 2 anos de idade, porque o que tem assim, né? Eu quero simular o barulho do útero, aí põe um ruído, mas também eu não posso deixar escuro igual era o útero, porque eu preciso ter uma luz para ver a criança. Mas a criança está com 2 anos, ela é muito mais daqui de fora do que de dentro. E aí, na hora que você fala assim, não, vamos tirar esse ruído branco, as mães têm muito medo. Né? Algumas poucas falam assim, nossa, graças a Deus, não estava aguentando mais aqui. Estava perturbando meu sono. Eu vou voltar pro N1. O ruído pode me acordar, inclusive. Né? Mas aí a gente acaba... a teoria do cobertor pesado?
Nossa, Alexandre, que aí para crianças que não têm questões sensoriais, a gente não fazia muita justifica. diferença. Não. É porque é isso que eu também vejo. Até na própria melatonina, né? Quando a gente vai ver os meninos típicos, né? Crianças com desenvolvimento típico que não têm grandes questões, a maior parte dessas abordagens são de higiene do sono pura e simples, né? Pura e simples. Agora... Mas que não é... É uma coisa... Nada que é o simples é muito importante, né? É simples, mas é porque é simples no modo de dizer, porque não é um remédio, não compra e tal. Mas é complexo porque você tem que fazer modificações e a aplicação é difícil. Então, comprar uma pílulazinha lá que vende ainda mais que nos Estados Unidos vende na farmácia, assim, parecendo facilmente. Que dá uma ideia de suplemento, né? Dá uma ideia de que... então, é muito mais fácil. Até aqui no Brasil vende 0,21, né, miligramas. E as pessoas ficam falando, não, eu vou tomar uma americana porque ela é mais potente. E eu falo com a pessoa, você está fazendo errado. Porque a melatonina boa é a sua, que você produz. Exatamente. Você tem que ajustar primeiro a sua. Mas em transtorno do neurodesenvolvimento, às vezes a gente tem um pouco disso, né? Sim, então, crianças com questões sensoriais, ou moram num lugar muito barulhento, e aí liga um ventilador lá do ruído para dar uma... tentar abafar o outro ruído. Mas isso é só... A gente fala, né? Isso é até nos guidelines mesmo do transtorno do neurodesenvolvimento, é uma tentativa meio assim... que você tem que avaliar se individualmente ele funciona, individualmente teve algum ganho, mas não é protocolo nenhum. Não é uma recomendação coletiva, É como se né? você encontrasse uma alternativa às necessidades individuais, assim, como algo do contexto para tentar auxiliar um benefício de sono, né? Mas e esses hábitos de comportamento é importante também a gente ressaltar que é a primeira escolha também para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Claro. Né? Então, o protocolo 1 sempre vai ser higiene do sono, né? Ou seja... E isso é difícil porque a maioria das mães que chegam para conversar com a gente chega tão cansadas, elas estão tão cansadas que elas falam assim, eu já fiz de tudo e ele não dorme. E aí a gente, como profissional de saúde, a gente ir atrás desse o que é tudo que você já fez. Não, e o que é o não dorme também, E o que né? é o não dorme. Porque tem a expectativa, né? Como você falou, às vezes a mãe tá tão cansada, ela quer que essa criança durma mais cedo, mas às vezes o horário dela de dormir é diferente. E aproveitando, assim, comentando sobre higiene do sono, que é a recomendação de primeira forma de tentar qualificar esse sono, o que seria a higiene do sono, assim, de uma forma geral, assim, para as pessoas que às vezes não conhecem esse termo? Tá. Aí também tem aquelas coisas que a gente vai... várias coisas na higiene do sono foram estudadas individualmente, né? E o que de fato funciona ou não. O que eu diria, assim, o mais importante de todos, horário regular de dormir e acordar. Sim. A gente cicla, isso reforça nosso ciclo, né? A melatonina, evitar o uso de eletrônicos entre ali 1-2 horas antes do início habitual do sono. É lógico que se aquela pessoa precisa muito da tela para dormir, a gente não vai... Esse não vai ser a primeira abordagem, né? A questão de atividade física, que entraria também em higiene do sono, ela já é mais controversa. Mas, assim, eu preciso de estar num momento que minha temperatura corporal começa a reduzir para eu iniciar o sono. Então, de recomendação geral... também eles falam, evitar atividades... Próximo horário de deitar. Mas não é aquela atividade da criança que está brincando ali na sala, que está pulando com o pai. Porque isso também, às vezes a mãe tem tanta angústia, ela quer que a criança fique quieta, e a criança não é criança não é um ser quieto, né? Que aquilo incomoda. A alimentação também, assim, a questão de cafeína. Isso também é uma coisa tão interessante. Eu conversando com colegas pediatras, eu falo assim, gente, vocês veem muito criança usando cafeína, né? Que a gente tem que lembrar que está no achocolatado, nos refrigerantes, em chás, não só no café. Eu nunca peguei no consultório, eu acho que todo mundo que eu pergunto de cafeína não usa. Mas crianças. A pediatria, em geral, fala, né, Elisa, usa muito. Estudos também da Academia Americana de Pediatria também mostram que o consumo de cafeína em criança é alto, né? E que não deveria ser liberado. Então, a questão da alimentação próxima do horário. Quando a gente fala de higiene do sono, é basicamente essas coisas. Alguns são estudados individualmente, né? Mas é você se preparar mesmo para aquele momento de dormir. O que eu acho que é fundamental é esses horários regulares de dormir e acordar,
O ritual do sono também tem estudo muito bacana fazendo esses 30, 40 minutos, 3, 4 atividades básicas, não é atividade mirabolante, né? Tipo massagem, yoga, não, é coisa assim, escovar dente, tomar banho, vestir pijama. Como se fosse um ritual, mais ou menos, isso. assim. Isso também tem estudo muito bem feito mostrando que isso beneficia de forma significativa o sono. Então, são as coisas, se você me perguntar assim, o que eu foco mais, já que a gente não vai chegar na perfeição, né? São principalmente essas duas coisas. Sim. É legal porque, igual o Alexandre comentou, né? É simples, mas não é tão simples de aplicar, né? É trabalhoso, é simples, mas exatamente. é trabalhoso. E ainda mais porque, na maior parte das vezes, não é o circuito rotineiro das famílias, né? Então, essa mudança é difícil. A gente estava até conversando o quanto que as consultas e atendimentos que não tem uma solução de prescrição são muito mais demoradas, Exato. porque faz esse papel, né, de um acolhimento, porque vem no momento de muita dificuldade essa busca do sono que está ruim, especialmente quando crianças, pequenas especialmente, o acolhimento da família e essa orientação para criar estratégias, inclusive individuais, do ambiente, né? A escuta atenta, a habilidade de comunicação, né? Você entender ali o sofrimento mesmo de fato. Então, são consultas trabalhosas, mas uma das coisas que eu falo que mudou minha vida ter ido para um serviço estruturado de medicina do sono pediátrica foi o seguinte: você lê aquilo no livro, de tão simples, você fala assim, gente, não vai funcionar. Não é possível que isso vai funcionar, né? Não tem um remédio, alguma coisa assim que a gente possa ajudar. Quando você vê sendo aplicado, e hoje eu não tenho dúvida pela quantidade de crianças que eu já atendi no consultório, funciona. É aquilo que funciona. Várias crianças chegam para mim com vários medicamentos que foram sugeridos para sono, porque aí nós estamos também falando diferente de crianças que têm né, alguma questão neurológica, alguma questão psiquiátrica. Mas se a gente for ver liberado eficácia e segurança para a melhora do sono em pediatria, a gente não tem um medicamento autorizado para uso de insônia, né, que seria dificuldade de iniciar ou de manter o sono na infância e na adolescência. Uma pergunta que eu ia fazer para você também, que eu acho assim, uma pergunta às vezes até mais médica, assim, de quando que um profissional vai acompanhando ali o desenvolvimento da criança, do adolescente, as queixas de sono, que são muito frequentes, né, em consultório, mas às vezes não soluciona pelas orientações, gera dúvida também. Qual que é o perfil clínico ali que justifica investigar com a polissonografia, por exemplo? Ótimo, Felipe. Então, assim, a gente tem que ficar muito... Eu já tive alguns casos que chegaram no consultório como insônia. A criança que desperta várias vezes à noite, só para eu clarear também esse tema, né? A gente tem como tem o DSM, a gente tem a nossa classificação internacional de doenças do sono. Tem descritas lá quase 90 doenças relacionadas ao sono. E aí, a insônia, que a gente pode falar para crianças a partir de 6 meses de idade, porque antes disso a gente não espera que a criança durma a noite toda, a não ser que seja um quadro que está saindo ali muito do padrão, mas a gente vai falar a partir de 6 meses de idade, aquela criança que tem dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, vários despertares, despertar muito precoce, porque pode ser um despertar da noite que eu não tive condição de voltar a dormir, né? Que impacta no dia da criança, mas aí na criança pequena a gente tem que incluir o impacto nos cuidadores, porque a criança não existe principalmente ali sem a mãe, né? Sem uma pessoa responsável para cuidar, ou aquela criança que precisa da intervenção também, ou adulto, essa definição é para criança e para adulto, para iniciar o sono. Então ela precisa da ajuda de alguém. Então isso a gente chamaria de insônia. Algumas coisas me chamam a atenção, né? Porque aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Essa insônia ela vai atingir cerca de 25% a 40% das crianças. Mas a gente tem que ficar muito atento quando essa criança, principalmente durante o dia, você vê um padrão de respiração oral. A apneia do sono ela vai atingir aí cerca de 1% a 4% das crianças. Vou relatar um caso que eu tive bem recente, né, que são coisas que me chamam a atenção. Então, chega para mim despertar e o padrão da criança é
E isso muitas vezes a mãe não reparou. É a gente profissional de saúde que tem que reparar. Vale a pena essa musculatura tá flácida? Tá. Vale a pena uma polissonografia? Vale. Criança que ela acordou chorando, você foi lá, deu peito, deu colo, deu o que ela precisava para voltar a dormir e ela não adormeceu rápido. Então, porque a maioria das mães falam assim, você pergunta, desperta, como que te chama? O que você faz? Volta a dormir rápido? A mãe fala assim, Nelise, eu pegar no colo, eu colocar no peito, menos de 5 minutos dormiu. Despertares prolongados. Aí a gente vai pensar mais de 20 minutos também. Você está dando o que a criança precisa para relaxar e ela não está conseguindo relaxar. Outra coisa que eu vejo, principalmente em criança pré-escolar. Criança com medo. Que não sabe verbalizar bem, sabe? Eu fico pensando na minha cabeça, assim, o adulto, quando ele ronca, e ele é despertado de um ronco, ele tem a consciência daquilo, às vezes ele faz até uma piada, né? Nossa, acordei aqui com o meu ronco, né? A criança, o ronco, ele é menos frequente porque muitas vezes ela não faz a apneia, que é a parada completa. Às vezes ela faz uma hipopneia, que na polissono é uma redução de 30% do fluxo associado a uma ativação de EG. Então vai fragmentar meu sono, eu vou entrar em atividade de vigília, ou uma queda de oxigenação aí de 3 pontos, que não necessariamente vai ser hipóxia. Às vezes eu estou em 98%, eu caio para 95%. Certo. E aí, eu fico pensando assim, se essa criança é acordada com essa sensação que o adulto tem do ronco, de que tá difícil, eu fui acordada com a sensação de sufocamento, o que eu tô prestando atenção, né? Então, tem criança pequena que fala pra mim, fala assim, eu não consigo, eu não gosto de dormir. Eu tenho medo, né? Ou então, às vezes, isso ela evita muito sono. São sinais, pra mim, de alerta associado a um padrão de respiração oral. Outras coisas que a gente tem que pensar. Uma criança mais velha de 5 anos, a questão da enurese. Uma criança que frequentemente faz xixi na cama no momento que ela já teria o controle disso. Vale a pena uma polissonografia? Sim, vale a pena uma polissonografia. As parassonias, né? Então, terror noturno, sonambulismo, que são muito frequentes. Porque ter isso faz parte da infância. Né? Você ter isso eventual é uma coisa. Agora, se isso está atípico do ponto de vista, por exemplo, de frequência, causando a gente impacto, precisa... né? Isso, a gente precisa investigar com uma polissonografia. Mas lembrando que essa insônia ela é muito mais prevalente. Uma outra doença que a gente vê com uma certa frequência na medicina do sono, também bem menos que a insônia, é a síndrome das pernas inquietas ou movimento periódico de membros. Para o diagnóstico do movimento periódico de membros, o diagnóstico é polissonográfico. Certo. O que eu vou ver nesse momento? Também um sono fragmentado. Às vezes sono agitado também é uma das coisas que a gente... Mas a própria insônia pode levar a um sono agitado. Mas a gente preocupa essas crianças que eu chego no horário, né? O horário dela de dormir às vezes não está adequado. É 10 horas. É por aí que eu vou começar. Às vezes eu falo com a mãe. Eu estou feliz dela estar dormindo 10 horas? Não estou. Mas a orientação não é simplesmente coloca ela para dormir às 8 horas, que ela vai demorar muito. Mas eu chego perto do horário dela de dormir e ela vai para a cama e ela tem dificuldade ainda de... A gente pode pensar em alguma coisa de pernas inquietas que é muito difícil o diagnóstico na infância. Porque a gente precisa, nos critérios diagnósticos, do relato da criança. Para a criança falar isso é muito difícil. Sim, essa descrição mais subjetiva, né? Exato. Tem um estudo muito bonito mostrando desenho do que a criança sente. Né? Então, às vezes é cãibra. Existe essa discussão na literatura também. O que é dor de crescimento? A criança que vai deitar na hora de dormir, ou seja, tem um componente circadiano, é à noite. Você leva ela no ortopedista, ele avalia, não tem sinal inflamatório, não tem uma lesão no joelho, não tem nada. E ela sente à noite uma dor na perna que melhora quando ela mexe, quando a mãe massageia. O que é isso? Então, são coisas para a gente pensar fora da insônia e que aí a gente precisaria da polissono. Eu até aproveitando, perguntar uma informação popular, assim, né, que as pessoas trazem. E a criança que não dorme bem, o adolescente que não dorme bem, não cresce também bem?
Sim, pois é. A gente não tem esse dado na literatura. Então, a gente sabe que o hormônio de crescimento, ele é secretado no nosso estágio do sono N3. Se você não dorme, e normalmente nos primeiros, muito no primeiro ciclo. Se eu sou uma pessoa que eu trabalho de turno e eu durmo de manhã, o meu GH ele é secretado durante o dia. Sim. Mas junto num corpo ali que está secretando um monte de coisa que é para alerta. Essas crianças que não dormem, não tem que esses despertares, que vai lá, acorda 10 vezes, a mãe vai lá, dá o peito, dá o colo e volta a dormir, eles não conseguem achar deficiência de GH nessas crianças. Certo. Agora, a apneia, sim. A apneia, sim. A apneia, sim. Então, outro dado para você juntar na sua avaliação, essa criança que está crescendo mais lentamente, mas assim, sempre observar o gráfico, né? Claro. O gráfico, o padrão Padrão, da a família, curva. né? Mas tem muito estudo que você faz a cirurgia, que é o principal tratamento da apneia, caso a criança tenha aumento de amígdala e adenoide, e ela tem um boom de crescimento. Tanto de altura quanto de ganho de peso, que é uma preocupação que a gente tem nos meninos que têm obesidade. Que assim, às vezes você vai operar e ele vai ter um ganho de peso e aumentar o risco ainda por cima da apneia. Então, dessas crianças que a gente não vê a insônia associada a déficit de crescimento. Certo. Pode procurar outra coisa também. Mas dormir mais, quem dorme melhor tem chance de ganhar uns centímetros a mais lá na história? Pois é, isso é difícil demais a gente ter um trabalho para a gente definir isso, né? Eu fico em dúvida disso, né? Coincidência ou não, na minha família eu sou que durmo mais. E eu que sou mais alto. Poucos, todo mundo é alto. Mas... porque esse da apneia é mais fácil de você ter esse dado, né? Você vinha acompanhando a criança, aí você faz um evento ali da cirurgia. Acho que hoje com os smartwatches também, né? Assim, esses relógios vai ficar mais fácil até de consolidar, assim, dentro de um mesmo grupo, ou irmãos gêmeos, né? Pessoas que teriam... Irmãos gêmeos seria até legal, né? Se tivesse um que dormisse melhor que o outro, assim... porque aí compararia assim, um fator ambiental de ganho ali. Mas eu vi que assim, também já vi que é sempre inconclusivo e é pequena a diferença. Né? Mas que faz parte do crescimento, faz, né? Sim. Não dá, a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente promete, né? Que às vezes é uma criança pequena, que vem de um pai pequeno, de uma mãe pequena. Já tem uma história genética favorável ao crescimento. Mas é um dado de alerta pra gente. Pode ser que tenha alguma outra coisa pior nesse sono do que simplesmente... Porque é isso que a gente falou. Essa criança que acorda 1000 vezes, a maioria acorda bem, acorda chorando, ela é atendida, ela dorme rápido e no fim do dia ela acorda feliz. E a literatura, Ana, também assim, eu já vi alguns papers mostrando sobre o uso de relógios, assim, até com uma marcação, como o Alexandre falou, até para dados também. Quando tem, assim, busca mais na parte científica, esses relógios, né, essas marcas mais populares, que eu digo assim, mais famosas, né, pelo contrário, de ser popular no sentido de serem mais conhecidas, são fidedignas, assim, no que a literatura mostra? Não, elas não são validadas e não tem essa preocupação do mercado de validar com um padrão ouro que seria a polissonografia. Porque na hora que você abre isso aí, ele fala que quantos por cento você passou em REM, quantos por cento, né? Para essa avaliação, se a gente precisa, a gente usa um aparelhinho que chama actígrafo. Mas que ele não mede, ele não te fala através da sua movimentação quantos que você estava em N1, N2, N3 e REM. Movimento e... Mostra como é que você movimentou. Isso, acordado e padrão de sono. Que horas que você foi dormir, que horas... Para distúrbio de ritmo, né? Os atrasos de fase são muito utilizados. Mas para aquela pessoa individualmente, por exemplo, chegou um adolescente para mim que usa isso, sem dúvida nenhuma, ele traz informações importantes. Complementares ali à entrevista. A entrevista, né? Até de percepção, porque o sono também tem essa questão subjetiva, mas para você virar e falar assim, não, eu tenho pouco REM, eu tenho pouco N3. Não, a preocupação desses equipamentos não é validar com um padrão ouro, que é a polissonografia, que a gente está vendo de fato ali a onda do EEG, né, para falar que tem grafo-elemento de N2, N3. Então, eu acho que traz muita informação importante. Eu acho que do ponto de vista populacional, né, interessante. Vai ser válido estudar. Exatamente. Mas ele ainda não é... Porque não é a preocupação da empresa, né? Sim. É igual esses oxímetros que né, aqueles...
que até a Academia Americana de Pediatria não recomenda para a morte súbita do lactente, esses monitores domiciliares. Sim. Eles não foram feitos para isso, eles não foram testados, né? Então, é diferente de um que a gente usa num centro cirúrgico, e aquilo ali pode dar alguma informação conflituosa. Então, não confia nessa parte de estágio do sono. Tá. A gente está chegando no finalzinho da nossa conversa. Que pena, foi rapidinho. Não, tá maravilhoso. E assim, eu queria, se você, às vezes um tema que a gente não conversou, algo que você queria deixar de um recado, uma informação que às vezes nós não passamos, porque é um tema que eu acho que a gente vai ter que chamar a Ana de novo, né, Leandro? Exato, esse assunto bom. Dá bastante engajamento de dúvidas. As pessoas, todo mundo dorme. Exatamente. E, em geral, as pessoas também querem que o outro durma, né? Então, assim, as mães querem que os filhos durmam, o marido durma melhor e tal. Então, realmente faz diferença. E isso que você colocou, assim, quando a gente fala a gente vive numa sociedade que valoriza a privação de sono, né? É produtivo quem dorme pouco, aquela pessoa que chega para trabalhar, que já correu uma maratona de cabelo molhado, coisa que a gente não conhece, né, Alexandre? Os coachings de carreira atualmente, todos falam que o bonito é acordar cedo e mostrar que você fez esse esforço, porque isso é parte da sua escolha, né? Ou seja, só que eles não mostram que tem gente que vai fazer isso e depois vai infartar mais cedo. Exatamente. Porque ficava privando o sono e... Infartar e as questões também, para né? o prejuízo, às vezes uma depressão, ansiedade. Quanto que essa pessoa tinha capacidade de produzir em outro momento, com mais qualidade. E produtividade é uma palavra muito, assim, aberta, porque depende do que você vai fazer, né? Ou seja, se você pensar que... eu falava muito isso lá, né, na medicina, né? Que se você quer fazer uma neurocirurgia, você espera que o neurocirurgião tenha dormido bastante no dia anterior para ele estar bem... o piloto do avião, né? Então, assim, quando a gente vê isso claramente, o piloto é até um bom exemplo, né? Em voos longos, né? Às vezes eles têm 3 pilotos justamente para eles dormirem e descansarem, para não ficar... Porque como é uma atividade que precisa de muita atenção a diversos dados... e a atenção, né, vai caindo com o tempo, e às vezes o voo também é noturno, então tem todos esses esquemas. Quando eu vou mesmo viajar de ônibus, eu fico torcendo pro motorista ser um dormidor invertido, né? Pra ele dormir de dia. Bastante. Normalmente pro cérebro dele, no meio de 2 horas da manhã, não resolver dar uma baixadinha ali, né? E quando você chega lá, ele ainda tem padrão daquele adulto apneico, né? Exatamente. Você já olha um pescocinho mais curto, assim, ó, barriguinha e tal, ali, e você fala, ai meu Deus do céu, né? Assim, tá dormindo bem, meu senhor? Pois exatamente. Dormiu bem. Então, você pensa que, assim, o sono é isso, é um item de série que todos nós viemos com ele, poderoso guardião da nossa saúde física e mental. Não tem como a gente estar bem fisicamente ou emocionalmente se a gente estiver dormindo mal, e que a gente precisa muito respeitar. O sono das crianças, eu acho que tem um componente ainda mais importante, porque além de ser um cérebro ali em desenvolvimento, um ser em desenvolvimento, ele impacta, principalmente crianças pequenas, diretamente o sono dos pais. E compromete, né? A gente sabe da importância do vínculo, do cuidado materno. Uma mãe, por exemplo, de uma criança de 3 anos que chegou para mim uma vez e falou assim, nunca dormiu, tem jeito? E aí, medidas super simples que a gente falou aqui, né? Depois de 15 dias, ela me manda um áudio e falou assim, Anelisa, meu filho, ele é tão inteligente, todo mundo falava isso dele, que ele é conversado, eu não conseguia ver isso. Eu olhava para o meu filho e falava assim, você que avacalha todas as minhas noites. Como que por 3 anos eu não pude ter esse olhar para o meu filho, que agora eu tenho. Então, vai impactar o sono dos pais e vai impactar nessa dinâmica tão importante para a gente chegar lá na vida adulta saudável, né? Feliz e produzindo, né, o máximo aí do nosso potencial. Então, meu desejo é esse, que a gente valorize bem o sono. Perfeito. E respeite as individualidades do sono. Eu não falei nada, mas ao contrário, eu acordo 5, 4h30 e 9 e pouquinho já foi. Felipe, eu mando mensagem aí pra ele, 3 da manhã, 5 ele responde. Eu vou dormir, 5 ele responde. 1 hora o Alexandre me devolve. Duplo perfeito, tá vendo? A gente cobre 24 horas aí de informação. A gente tem um plantão de trabalho. Mas, pessoal, muito obrigado por acompanhar. Annelise, obrigado demais. Sono é um tema do dia a dia. Todas as pessoas, como o Alexandre falou, né, nós conversamos aqui, todas as pessoas dormem, precisam dormir, e o quanto que você trouxe que é importante qualificar o sono.
A gente vai deixar nas nossas anotações aqui do YouTube, né, e também no Instagram, as suas referências lá também, para as pessoas conhecerem Nas também. redes sociais, nas legal. redes sociais. Joia. É porque você produz informações legais demais, assim, sobre sono. Agradeço muito. Pra mim foi uma aula, nem perguntei Não, muita eu coisa aqui, fiquei calado ouvindo um monte de coisa, eu quero aprender realmente, porque a gente vê muito nas redes, né, informações não científicas e de gente que fala com uma, né, assim, com muita propriedade, parecendo que está falando algo muito científico, e na prática a gente vê que quem estuda tem várias, né, você sempre tem que considerar né, variações, e às vezes o melhor a fazer é o mais difícil em termos de processo, né, então ensinar que vai dar uma melatonina e resolver o mundo é fácil de vender, né, assim, as pessoas parecem que ele é muito útil, mas na hora que a gente vai ver, a ciência é pautada no beabá mesmo, e você falou bem, rotina. A gente vive num cérebro que precisa de rotina para poder desocupar as outras áreas para a gente fazer o que é nobre, né? Que é ir em busca de alimento, sobreviver, trabalhar, descobrir novas coisas. Então, buscar essa rotina também vai ser bem interessante. Foi muito legal. Obrigadão. Obrigado, Ana, então. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Nos vemos no outro podcast. Até mais.